Em um quarto mal iluminado, um jovem está sentado diante de seu computador, contemplando um pensamento que ele acredita ser universal. Sua tela exibe uma cena de um videogame, e ele reflete sobre uma observação peculiar, que neste jogo, as mães dos personagens principais são inegavelmente mais cativantes do que as próprias heroínas. De repente, o mundo parece mudar. A voz de uma mulher se faz ouvir, dirigindo-se a alguém chamado Rei. Ela confirma a identidade dele, afirmando que sua filha lhe falou sobre ele. Ela se apresenta como Maniana, estendendo a mão com um sorriso confiante. É, diz ela, um prazer finalmente conhecê-lo. Uma sequência rápida de momentos passa como um flash. Maniana, graciosa e mortal em um duelo de espadas, solta uma risada suave, elogiando seu oponente por sua habilidade impressionante. Outra imagem se segue, Maniana em um chuveiro, assustada, mas um sorriso brincalhão cruza seus lábios enquanto ela chama alguém de menino levado. A montagem conclui com um borrão de movimento violento e indistinto. A cena final é de pura tragédia. Maniana jaz derrotada, lágrimas escorrendo por seu rosto machucado enquanto ela soluça um pedido de desculpas por ser uma mãe ruim. Perto dali, um punho se choca ao lado de um teclado. De volta ao seu quarto, o rosto de Rei é uma máscara de horror e nojo. Ele só consegue sussurrar o quão terrível foi toda aquela provação. Seu telefone apita de repente, exibindo uma notificação, uma mensagem da equipe de gerenciamento do jogo. Agarrando a cabeça, ele grita em angústia, incapaz de compreender por que uma personagem tão amada teve que morrer. Ele encarou a mensagem em seu celular, uma onda de esperança crescendo dentro dele. Ele se perguntou em voz alta se os desenvolvedores do jogo finalmente haviam aceitado seu pedido e criado uma rota na história onde as mães poderiam ser salvas. Sua esperança foi instantaneamente despedaçada. Com um grito de frustração, ele bateu com a cabeça na mesa. Não era uma nova rota de história, era apenas mais um evento para as heroínas principais, que já tinham seus finais felizes. Este era o mundo de um funcionário corporativo comum, cujo principal hobby era jogar esse tipo de jogo de navegador. Lágrimas de genuína tristeza escorriam por seu rosto enquanto ele implorava aos desenvolvedores indiferentes. Ele pedia que lhe dessem um descanso, questionando por quanto tempo continuariam a ignorar as mães. Ele era, afinal, um grande admirador das mães das heroínas. O jogo em questão era Mal Magia Fantasia, também conhecido como Mamafa. Era uma história de fantasia típica ambientada em uma academia, repleta de espadas e magia. Apesar de ser um jogo para adultos com conteúdo para jogadores hardcore, seus elementos de RPG haviam recebido elogios significativos. As heroínas, cada uma com suas personalidades distintas e diferentes, eram certamente um dos encantos do jogo. Mas o que realmente fazia o jogo se destacar era algo completamente diferente. Sua principal atração era o incrível elenco de mães. Essas charmosas mulheres mais velhas, apesar de serem meras personagens coadjuvantes em suas próprias rotas de história, eram um verdadeiro foco para um segmento apaixonado da base de jogadores. No entanto, um destino terrível aguardava a maioria delas. Elas eram brutalmente assassinadas, envenenadas, atacadas por cães ou capturadas por vilões poderosos e submetidas à tortura. Muitas morriam tentando salvar o protagonista, encontrando um fim trágico após o outro. Em total contraste com seus destinos sombrios, o protagonista do jogo, Rei, simplesmente arriscava sua vida para proteger as jovens heroínas. Após a morte sem brilho de uma mãe, ele jurava não deixar ninguém machucar suas parceiras, declarando que não tinham escolha a não ser seguir em frente. De volta à sua mesa, Rei fervia de raiva. Ele não conseguia entender por que o protagonista não era um devoto das mães. Ele sabia que um grande número de jogadores, incluindo ele mesmo, havia enviado pedidos por uma rota das mães para os desenvolvedores, mas todos foram ignorados. O jogo continuava popular, mas sua base de fãs parecia dominada por aqueles obcecados pelas heroínas colegiais, um sentimento que ele achava totalmente incompreensível. Ele se sentou diante do computador, fervendo de frustração. Parecia que todos, desde os desenvolvedores do jogo até seu próprio herói, estavam abandonando as mães. Uma sombria determinação tomou conta dele. Se ele fosse o protagonista, teria feito tudo ao seu alcance para salvá-las. Mas com o jogo terminado, ele suspirou e se resignou ao trivial. Era hora de ir para o trabalho. Enquanto descia uma escada externa, seu pé escorregou. O passo em falso fez despencar. Ele soltou um grito, mas em vez do chão duro, aterrissou com um baque suave em uma cama macia, encontrando-se em um grande salão, totalmente perplexo. Ele se sentou, a cabeça girando. Perguntou-se onde estava, questionando se realmente havia caído da escada. A opulenta mansão de estilo ocidental parecia estranhamente familiar, um lugar que ele sentia já ter visto antes. Seus olhos percorreram o cômodo e se fixaram em um retrato pendurado na parede. Um lampejo de reconhecimento brilhou dentro dele, rapidamente seguido por uma crescente sensação de pavor. A verdade começou a desabar sobre ele. Ele recuou, sua mente em parafuso. Não podia ser possível, ele estava dentro do jogo. Enquanto essa realidade impossível se instalava, a porta se abriu. Uma mulher entrou apressada, sua expressão tingida de preocupação. Ela explicou que tinha ouvido seus gritos altos e perguntou se ele estava bem, chamando-o pelo nome demônio. Ele a encarou, um choque puro percorrendo seu corpo. Ele sabia quem ela era. A mulher diante dele era Rosa, uma das mães trágicas do jogo. Ele se lembrou da história dela, como ela escolheria ficar ao lado de seu filho, Demônio, seu único e mais precioso filho, mesmo que o mundo inteiro se tornasse seu inimigo. Ela estava diante dele em um quarto ornamentado, confirmando sua suspeita mais profunda. Ele estava realmente dentro do mundo do jogo, e essa mulher era uma de suas personagens. Essa constatação não trouxe medo, mas uma onda de excitação.
Ele cerrou o punho, empolgado com o pensamento de ter sido transportado para Mamafan, o mesmo jogo que ele estava jogando. Sua empolgação vacilou quando um detalhe crucial veio à sua memória. Ele se virou para um espelho ornamentado, lembrando que Rosa o havia chamado de demônio. A mulher observava, com uma expressão confusa no rosto. O reflexo confirmou seu horror crescente. O rosto que o encarava não era o seu. Um pavor gelado dominou ao perceber que essa era a última pessoa que ele gostaria de ser. Isso era muito, muito ruim. Memórias do personagem que ele agora habitava inundaram sua mente. Demônio Tridol, um aristocrata arrogante e insensível. Embora suas habilidades mágicas fossem de primeira, ele era um pirralho vilão típico que arrumava briga com o protagonista apenas para ser rapidamente derrotado. Esse caminho de arrogância sempre levava à mesma conclusão. Após sua derrota, Demônio sucumbia à magia proibida, perdia o controle e tinha uma morte horrível. Era um destino inevitável. O peso desse conhecimento enviou uma nova onda de pânico através dele. Ele finalmente tinha chegado ao mundo de Mamafan, apenas para ser condenado a um final ruim. Seu pânico foi interrompido por uma voz gentil. Rosa se aproximou, com a expressão cheia de preocupação. Ela perguntou se ele estava bem, notando que ele parecia muito pálido. A presença dela era inesperadamente reconfortante. O nome dela ecoou em sua mente, junto com sua história no jogo. Rosa Tridol, a madrasta de Demônio. Ela era uma personagem secundária que não aparecia muito na história principal. Apesar de seu papel limitado, ele sabia que ela era extremamente popular com um certo grupo de jogadores, incluindo ele mesmo. Ela desviou o olhar, pedindo desculpas por ter entrado em seu quarto sem bater. Ela então explicou o motivo de sua aparição repentina, com a expressão carregada de preocupação. Ela tinha ouvido o grito dele e ficou preocupada, admitindo que talvez sua intromissão tivesse sido inadequada. Ela parecia bastante assustada. Diante dela, Demônio percebeu seu desconforto. Ele a observou soltar um som suave e hesitante, e sua testa se franziu em confusão. Ela então abriu um sorriso caloroso, gesticulando com a mão de forma displicente. Ela insistiu que o que aconteceu foi totalmente culpa dela e que ele não precisava se preocupar com o vergão em seu rosto. Suas palavras gentis desencadearam um flash violento de memória. Ele viu o demônio original agredindo-a, acusando-a de ser uma meretriz imunda que só estava atrás do dinheiro de seu pai. A percepção o atingiu com força. Estas eram as memórias do corpo que ele agora habitava. As memórias continuaram a surgir, revelando a história de fundo da trama. Após perder sua amada mãe em tenra idade, Demônio lidou com a dor odiando Rosa com cada fibra de seu ser, como evidenciado por uma memória dele derramando uma bebida sobre a cabeça dela com desprezo. Apesar de seu abuso constante, Rosa nunca vacilou, sempre mostrando a ele o amor incondicional de uma mãe. No entanto, essa devoção levou a um fim trágico. Em uma visão da batalha final do jogo, depois que Demônio sucumbiu à escuridão, Rosa se colocou entre ele e o protagonista, arriscando a própria vida para proteger seu enteado. Sua súplica foi recebida com pura malícia. O demônio corrompido, com o rosto contorcido em um sorriso sádico, a atravessou com uma lâmina, rosnando para que ela não entrasse em seu caminho. Ele tremeu quando a visão terminou com a imagem dela sangrando até a morte no chão frio. Este era o final inevitável que Rosa encontrava em todas as rotas da história do jogo. O peso desse conhecimento futuro desabou sobre ele. Ele segurou as mãos de Rosa, com a voz cheia de angústia enquanto pedia desculpas. Ele lamentou que o demônio original era um lixo, expressando seu profundo arrependimento por tudo que foi feito a ela e seu medo de que ela pudesse ficar com uma cicatriz. Ele busca uma explicação, sugerindo sem jeito que sua hostilidade anterior era apenas uma fase rebelde típica. Com um sorriso nervoso, ele afirma que, na verdade, sempre quis se aproximar dela, chamando-a de Mamãe Rosa. Atordoada com a súbita mudança no tratamento, ela só consegue repetir as palavras em descrença, Mamãe Rosa. Internamente, ele entra em pânico, percebendo que a chamou de mãe por hábito de sua vida anterior jogando o jogo. Ele amaldiçoa seu erro e solta um pedido de desculpas, preocupado por tê-la deixado desconfortável, mas Rosa apenas olha para baixo, perdida em pensamentos. Para seu completo choque, o rosto dela se ilumina e ela corre em sua direção, exclamando alegremente quão feliz está. Ela o envolve em um abraço apertado, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Ela diz que ele finalmente a reconheceu como sua mãe, enquanto ele só consegue gaguejar o nome dela. Surpreso, ele permanece rígido e perplexo enquanto ela o abraça, com uma expressão de pura felicidade no rosto. Quando ela se afasta um pouco, a mente dele dispara, sobrecarregada pelo contato físico repentino. Recompondo-se, Rosa sorri calorosamente e pede que ele a chame de mãe com frequência a partir de agora. Ela o tranquiliza, dizendo que entende que sempre soube que ele era um bom menino no fundo. Ela sugere que não há necessidade de apressar as coisas, eles podem construir seu vínculo como uma família lentamente, a partir deste dia. Com uma despedida final e alegre, ela se vira e sai do quarto, deixando-o sozinho enquanto a porta se fecha. Ele está sozinho em seu quarto, a interação recente com Rosa passando por sua mente. Um rubor sobe por seu rosto enquanto ele pensa em como ela é fofa, seguido por uma pontada de tristeza ao pensar que uma pessoa tão adorável e gentil estava destinada a morrer sem que sua bondade fosse verdadeiramente reconhecida. Seus pensamentos se aceleram. Não era só ela. De repente, ele se lembra de um detalhe crucial do jogo. Foi o próprio demônio quem matou Rosa em Mamafan. Esse fato sombrio acende uma nova ideia desafiadora. Se ele se esforçar o suficiente, talvez sua mãe, Rosa, não precise morrer. Essa constatação o enche de uma onda de energia frenética.
Um sorriso largo e determinado se espalha por seu rosto enquanto ele olha para as próprias mãos, imaginando se ele realmente tem o poder de salvar todas as mães que nunca tiveram a chance de viver na história original. O mundo em que ele agora habitava era conhecido como Mal-Magia Fantasia, ou, mais coloquialmente, Mamafa. Na história daquele mundo, enquanto o protagonista salvava as heroínas principais de seus destinos impiedosos, havia outras heroínas, esquecidas, que não tiveram a mesma sorte. Seus olhos se estreitam com foco intenso. Ele entende que, para salvar as mães, ele precisa de uma coisa acima de tudo: poder. Ele sabe que precisa do tipo de poder que pode derrotar qualquer inimigo, superar qualquer adversidade, por fim, mudar a própria trajetória da história. Felizmente, embora o demônio original fosse um idiota inegável, seu talento era genuíno. E como um nobre de alta patente, ele tem dinheiro e influência à sua disposição. Ele se joga nos estudos, debruçando-se sobre livros à luz de velas. Ele raciocina que, se treinar como se sua vida dependesse disso e evitar ativamente o caminho do vilão, poderá alcançar seu objetivo. Em uma clareira, ele começa seu treinamento físico e mágico, com uma energia sombria já começando a girar ao seu redor. Com um sorriso confiante, ele toma uma decisão. Ele deixará o protagonista do jogo cuidar de salvar as heroínas. Sua própria missão é diferente. Ele libera uma torrente de poder sombrio, certo de que, seguindo esse caminho, obterá a força incrível de que precisa. Ele estende a mão, com energia sombria se enrolando em seu braço estendido. Com um olhar de determinação feroz, quase maníaca, ele faz uma declaração audaciosa, um voto que o diferencia do herói original do jogo. Ele proclama que, ao contrário do outro, ele salvará todas as mães deste mundo. Atrás dele, imagens espectrais de Maniana e outras matriarcas surgem, solidificando seu novo propósito. A unidade de manutenção da paz de Tridol encara um urso selvagem monstruoso, com a boca a babar enquanto solta um rugido ensurdecedor. Os soldados percebem, com pavor, que a fera é muito maior do que os relatórios indicavam, questionando se tem alguma chance. Passando à frente deles, Lorde Demônio levanta uma mão, ordenando calmamente que recuem. Ele não perde tempo. Com um gesto rápido, Demônio lança um feitiço intermediário, Dança Negra. Um chicote de pura energia sombria irrompe de sua mão, atingindo o urso com uma força imensa e o arremessando para trás pelo ar. Os soldados olham incrédulos, espantados por ele ter derrotado a fera com um único golpe. Eles se maravilham com o fato de seu mestre ter vindo pessoalmente para lidar com tal criatura. Demônio, no entanto, tem sua própria motivação. Ele precisa terminar o trabalho rapidamente para poder ir elogiar Rosa. Ele reflete que 3 meses se passaram desde sua reencarnação no corpo do nobre vilão. Suas ações não passaram despercebidas na propriedade. Na grande mansão, sussurros circulam entre os funcionários de que Lorde Demônio tem tratado os servos de forma diferente ultimamente, não mais como mero gado. A fofoca continua enquanto 2 criadas empurram um carrinho. Uma se lembra de como ele até ajudou há um tempo, enquanto a outra nota que ele parece estar treinando duro, tendo se esforçado para subjugar uma fera. Perto dali, um servo ouve a conversa e cora, admitindo para si mesmo que essa mudança é agradável. Dentro de seu imponente escritório, Demônio senta-se atrás de sua mesa, com as mãos unidas em pensamento. Rosa está atrás dele, um leve sorriso nos lábios enquanto observa, pensando consigo mesma que ele se tornou um homem respeitável. A razão para seu novo foco é clara. Com o atual chefe da casa, Glenn, regularmente ausente da mansão, seu filho Demônio assumiu os deveres de chefe interino. Ele é visto aqui concluindo uma reunião de negócios, confirmando que eles têm um acordo. Quando a reunião termina, ele se vira para Rosa, entregando-lhe um documento dobrado. Ele a instrui a colocá-lo no cofre. Ela aceita o documento com um simples sim. Inclinando-se ligeiramente, ela o informa que se retirará para cumprir a tarefa. O importante documento é então cuidadosamente colocado dentro dos confins de aço pesado do cofre. Dentro da mansão Tridol, uma reunião de negócios está em andamento, a tensão mascarada pelo ambiente opulento. Um dos sócios da família, um homem corpulento com um sorriso presunçoso, dirige-se diretamente a Demônio, com um tom desdenhoso na voz. Isso não vai dar, Lorde Demônio. Ele então volta sua atenção para Rosa, que está revisando um documento com uma expressão preocupada. O sócio questiona a sensatez de entregar um contrato a ela, insinuando que ela poderia simplesmente fugir com a fortuna da família. Seu companheiro se junta à calúnia, sugerindo grosseiramente que Rosa seduziu Lord Glenn com seu corpo. Eles zombam, comentando que suas habilidades como mulher devem ser algo totalmente diferente e que gostariam de ver essas habilidades usadas neles. Do outro lado da sala, Demônio observa, seu rosto uma máscara de fúria fria. Ele sabe que Rosa vem de uma família nobre falida e empobrecida, um fato que a torna um alvo fácil para tal desprezo. A tensão é visível no rosto de Rosa enquanto ela força um sorriso de dor. O sócio continua seu tormento, lembrando-a de que, desde que se casou com a família Glenn como a segunda esposa, ela foi rotulada de interesseira. Ele nota que os insultos constantes claramente a afetaram, mas ainda assim a chama para mais perto, fingindo preocupação. Suas palavras finalmente rompem a contenção de Demônio. Um estalo agudo ecoa quando ele cerra o punho, os nós dos dedos brancos. Ele se lembra de sua vida anterior. Antes de reencarnar, ninguém além do Demônio original a havia tratado dessa maneira. Ele ferve por dentro contra a desgraçada imunda, furioso por eles só se importarem com o dinheiro de seu pai. Sua raiva se intensifica ao pensar na mulher que estão insultando. Para ele, a mamãe Rosa é uma pessoa maravilhosa, digna, charmosa e cheia de amor. Seus olhos brilham com fúria protetora. Sua fúria se transforma em ação. Ele bate as mãos na mesa, assustando os 2 sócios.
Um deles olha incrédulo, sussurrando para o outro se demônio realmente a chamou de mãe com uma expressão tão aterrorizante. Ele se levanta, com uma energia sombria girando ao seu redor como uma mortalha. Ele declara que vê-los desrespeitar sua mãe na sua frente significa que eles não têm mais necessidade de seus pescoços. Seu poder sombrio se contrai ao redor dos dois homens apavorados, erguendo-os no ar enquanto eles engasgam e sufocam. Com olhos brilhantes, ele dá uma ordem final e arrepiante. Agora, saiam da minha frente. Enquanto a comoção ecoa pelo grande salão, dois observadores fogem aterrorizados. Um deles grita confuso, questionando o que acabou de acontecer, pois acreditava que Lord Demônio deveria odiar sua madrasta. De volta ao escritório, Rosa repreende gentilmente Demônio por sua explosão. Ela o lembra que, como o próximo chefe da casa, ele não deveria se permitir ficar tão emotivo. Ele imediatamente se encolhe, parecendo pequeno e arrependido enquanto pede desculpas. Ele explica que simplesmente ficou com raiva quando os viu desrespeitá-la. A mão de Rosa se estende em sua direção. Ela o puxa para um abraço caloroso, sua expressão suave e compreensiva. Com um sorriso gentil, ela o chama de menino mau e pergunta o que ele espera conseguir ao deixar sua mãe tão feliz. Ele enterra o rosto no peito dela, um rubor se espalhando por suas bochechas. Ele percebe, com um sobressalto, que está em ótimos termos com sua madrasta e confessa internamente seu desejo de flertar com ela pelo resto da vida. Seus pensamentos se voltam para o propósito original do jogo. Ele se lembra de seu dever de salvar todas as mães daquele mundo, uma missão que exige que ele obtenha cada vez mais poder. Ele se lembra do destino sombrio que aguarda seu personagem. No final de uma certa missão, Demônio é colocado em um caminho sem volta para a ruína e a desolação, um futuro representado por ruínas antigas e desmoronadas sob uma lua solitária. Mas há uma maneira de mudar esse destino. Ele se lembra de uma missão secundária, uma que não afeta a história principal, mas recompensa o jogador com uma arma muito rara, o tesouro da família Glenn. Com o rosto ainda enterrado no peito dela, ele decide fazer tudo ao seu alcance para obtê-lo, tudo para salvar sua mãe. Demônio Tridol corre pelos corredores de uma masmorra secreta, com a mente focada em adquirir uma arma rara. Ele navega de memória, lembrando a sequência precisa de ações necessárias, uma curva à direita, depois à esquerda, seguida pela destruição de uma estátua específica. Ele segue em frente, ignorando deliberadamente uma sala cheia de estátuas de gárgulas, sabendo que são uma distração de seu verdadeiro caminho. Pausando por um momento, ele se encosta em uma parede de pedra, reafirmando sua estratégia. Esta masmorra aparece perto do final do jogo, mas ele tem a rota inteira memorizada. Seu plano é escolher apenas os caminhos corretos, evitando todos os encontros com monstros para alcançar o nível mais profundo de forma eficiente. Seus pensamentos voltam para sua vida anterior como rei, curvado sobre a tela de um computador, frustrado. Ele conhecia o jogo de cor, uma obsessão enlouquecedora. Ele se lembra de ter errado e percebe que depender de um ponto de salvamento agora seria o mesmo que admitir que havia perdido para o jogo naquela época. Retornando ao presente, Demônio para diante de um portão final massivo, seu progresso até agora tendo ocorrido exatamente como planejado. Ele entra em um vasto salão com pilares. Suspensa no ar por correntes grossas está sua recompensa, uma lâmina escura e formidável. Esta é a espada demoníaca, diz Pena, uma arma capaz de fortalecer exponencialmente a magia negra de seu portador. Ele se lembra, no entanto, que apesar de ser uma arma rara no jogo, era praticamente inutilizável para ele na época. Ele possuía uma arma versátil que fortalecia todos os seus atributos mágicos. Com uma onda de poder, ele estende a mão e agarra o punho, quebrando as correntes. Ele sabe que esta espada será perfeita para ele agora. Quando o último elo se quebra, um vórtice de escuridão começa a se formar, revelando a tarefa final. A escuridão se une em uma criatura massiva e sorridente, o Guardião do Tesouro. Para reivindicar seu prêmio, ele deve derrotar esse ser. A entidade monstruosa pairava diante de Demônio, seu largo sorriso uma ameaça silenciosa. Apesar da presença intimidadora da criatura, Demônio manteve-se firme, espada em punho. Ele se acalmou com o conhecimento de que este era o guardião feroz de Dispena, e ele já conhecia todos os seus padrões de ataque. Sua confiança foi imediatamente testada quando o guardião atacou com um tentáculo massivo. O apêndice colidiu com o chão de pedra com uma força incrível, estilhaçando o solo onde ele estivera um momento antes. Ele escapou por pouco do golpe, uma barreira de sombras turbilhonante absorvendo o impacto. Um sorriso de canto surgiu em seu rosto ao reconhecer que foi por pouco. Se sua barreira estivesse um segundo mais lenta, ele teria sido aniquilado. A experiência de quase morte serviu como um lembrete claro de que apenas o conhecimento do jogo não garantiria uma vitória fácil. Uma complicação adicional surgiu quando ele percebeu que não conseguia ver a barra de vida da criatura. Apesar das desvantagens, ele fortaleceu sua determinação, lembrando-se do voto que havia feito a si mesmo. Seu voto era proteger as mães que ele passou a amar neste novo mundo. Ele analisou seu oponente, reconhecendo o confronto difícil. A pele do guardião era incrivelmente resistente, tanto a ataques físicos quanto mágicos. Pior, com a criatura agarrada ao teto, seus próprios ataques mal conseguiam alcançá-la. Ele foi forçado a ficar na defensiva, desviando habilmente de uma saraivada de projéteis afiados. Sua forte aptidão para magia negra, especialmente feitiços que controlavam sombras, estava em plena exibição, conferindo-lhe um ar distintamente vilanesco. Este poder vilanesco era uma ferramenta familiar. No jogo, Demônio tinha sido um gênio, mas também um homem cruel e arrogante. Sua maior arma era sua proficiência impecável na manipulação de poder mágico, uma habilidade excepcional que ele agora resolveu usar para o bem. Ele observou o guardião, esperando pelo momento perfeito.
Ele sabia que sua oportunidade viria logo após a criatura terminar seu próximo ataque com o tentáculo. O momento chegou quando o guardião abriu sua boca para lançar um ataque de hálito venenoso. Reconhecendo esta como sua única chance, Demônio se preparou para liberar toda a sua magia, focando sua mira com precisão absoluta. Ele liberou todo o seu poder, rugindo o nome do feitiço, Lança Negra. Uma lança concentrada de energia escura disparou, atingindo o guardião diretamente em seu olho através de sua boca aberta, fazendo a besta gritar em agonia. Seu único ponto fraco, o olho escondido no fundo de sua bocarra, foi atingido em cheio. Demônio usou seus feitiços e manipulação de mana para comprimir sua energia em uma faixa longa e estreita, perfurando o ponto vital do guardião. Enquanto a criatura se dissolvia, Demônio se viu segurando uma espada demoníaca e ornamentada. Ele refletiu que o poder de emissão dela havia aumentado significativamente, creditando a arma, Despena, por ter eliminado o guardião com um único golpe. Ele comemorou seu sucesso, exultante por não apenas ter adquirido uma arma poderosa, mas também por ter concluído a masmorra. Com determinação renovada, ele declarou que este era mais um passo para salvar sua amada mãe. Seu momento triunfante foi interrompido pelo som da risada de uma mulher. Uma figura se materializou diante dele, afirmando que sua curiosidade havia sido despertada, pois seu selo fora quebrado pela primeira vez em muito tempo. Com um sorriso divertido, ela observou que seu novo mestre era um filhinho da mamãe. Ele a encarou, totalmente perplexo com sua aparição repentina e suas palavras. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era ela? Após concluir a masmorra, Demônio Tridol examina sua recompensa, uma espada ameaçadora e ornamentada chamada de Atpena. Ele está satisfeito por tê-la adquirido sem ferimentos graves, mas reflete que certamente não esperava o incômodo que veio junto com ela. Ele decide tomar um banho antes de fazer qualquer outra coisa, notando com interesse que, embora este mundo tenha uma atmosfera medieval, ainda possui conveniências modernas como chuveiros. Com esse pensamento, ele se dirige ao banheiro. Ao abrir a porta, uma mulher lá dentro, Rosa, solta um grito de susto, pega completamente de surpresa enquanto tomava banho. Ele congela na entrada, com o rosto corando diante da visão inesperada. A grande mansão permanece em silêncio sob o céu noturno, com o constrangimento anterior pairando no ar. Algum tempo depois, Demônio e Rosa sentam-se um de frente para o outro em uma pequena mesa, um silêncio pesado preenchendo o ambiente. Quebrando o silêncio, Demônio inclina a cabeça, corando enquanto se desculpa profusamente. Ele insiste que está tudo bem, admitindo que a culpa foi sua por não ter trancado a porta. Ela responde, igualmente envergonhada, dizendo que ela é quem deveria se desculpar por mostrar a ele algo tão indecoroso. Enquanto ela fala, Demônio tem uma epifania. Ele esperava que ela ficasse furiosa, mas sua reação humilde é incrivelmente fofa. Ele reconhece isso como a própria essência do charme dela. Ela continua com sua autodepreciação, com as mãos unidas nervosamente. Ela duvida que ele tenha gostado da visão, chamando a si mesma de uma senhora cujo corpo não é muito atraente. Seus pensamentos internos explodem com intensidade. Ele vê através das palavras dela, percebendo que ela está sendo astuta ao tentar minimizar seu apelo, mas isso só a torna mais preciosa para ele. Para Demônio, ela é simplesmente adorável. Ele se senta em frente a Rosa, que o chama de galanteador em tom de brincadeira. Internamente, no entanto, ele descarta qualquer noção de que ela seja uma senhora, acreditando que ela é muito mais bonita do que uma jovem comum. Um breve momento de silêncio passa entre eles na sala bem decorada. O olhar dela então recai sobre a espada sinistra que descansa por perto. Ela expressa seu espanto, achando incrível que ele tenha conseguido limpar a masmorra inteira sozinho. Ele fica sem graça, rindo sem jeito do elogio. Rosa acrescenta que ouviu dizer que é uma masmorra particularmente desafiadora, sua expressão se tornando mais séria. A arma é a notória espada demoníaca, de Atpena, que controla a magia negra. Seu poder era tão inacreditavelmente forte que ninguém conseguia empunhá-la, forçando o chefe da família Tridol a selá-la gerações atrás. Com esse conhecimento, Rosa junta as mãos e implora sinceramente para que ele tenha cuidado. Ele ouve um lampejo de surpresa em seu rosto ao perceber que a explicação dela é idêntica à do jogo que ele conhece. Ela elabora sobre a lenda, explicando que se diz que a espada demoníaca possui uma vontade própria, uma vontade que odeia seus mestres e busca levá-los à ruína. Ele zomba internamente da ideia, pensando que certamente é uma piada. Mas enquanto Rosa olha para cima alarmada, uma jovem de longos cabelos claros se materializa da própria espada, flutuando de forma brincalhona no ar. Em outro lugar, sob o céu noturno, Demônio se afasta da mansão, sem saber do evento que se desenrola lá dentro. A garota espectral, agora livre, se serve de um saco de biscoitos, comendo-os com prazer e proclamando quão deliciosos são. Ele para de andar, pensativo. O aparecimento de uma jovem de Atpena era a última coisa que ele esperava. Ele força a memória, certo de que essa personagem nunca existiu no jogo que ele jogou. Ele segurava a estranha lâmina demoníaca, percebendo que aquilo tinha sido uma boa lição. Havia acreditado erroneamente que era apenas uma espada inofensiva com um texto sinistro rabiscado nela, confiando demais em seu conhecimento do jogo. Voltando sua atenção para a garota que havia emergido da espada, ele perguntou como deveria chamá-la. Ela respondeu que não tinha nome, convidando-o a chamá-la como quisesse. Ele ponderou por um momento, decidindo não usar Deat e optando por Pena, uma versão encurtada de Deatpena. A garota recém-nomeada aceitou alegremente. Sua fachada alegre desapareceu instantaneamente. Com um brilho ameaçador nos olhos, ela revelou que era sua primeira vez fora em séculos e fez um aviso arrepiante. Se ele a entediasse, ela o amaldiçoaria até a morte. Em seguida, ela o desafiou a dar o seu melhor para entretê-la, chamando de seu mestre filhinho da mamãe. Ele protestou imediatamente, insistindo que não era filhinho da mamãe.
Pena, no entanto, não se convenceu, declarando que ele definitivamente tinha um complexo materno e era, de fato, louco por mães. Sua postura mudou de embaraçada para ferozmente orgulhosa. Ele declarou que seu amor por mães não era nada patético, era sua qualidade redentora, e ele se orgulhava disso. Sua intensidade pareceu surpreender Pena, que percebeu que ele estava falando totalmente sério. Flutuando ao lado dele em uma forma diminuta, Pena perguntou com o que seu mestre estivera ocupado. Ele olhou para os papéis em suas mãos, com uma expressão resoluta, e afirmou que era hora de começar a agir nos bastidores. Seu plano girava em torno da Academia de Magia. Neste mundo, era de conhecimento geral que alguém se tornava nobre aos 16 anos e iniciava seus estudos lá. Ele se lembrou que, se não estivesse enganado, encontraria muitas das mães que admirava assim que a história principal começasse. No entanto, havia uma exceção, uma mãe em particular que era uma das personagens mais fortes do jogo e uma heroína extremamente popular. Ele sabia que as coisas já haviam se tornado sérias para ela. Se não agisse antes do início oficial da história principal, salvá-la seria impossível. Ele decidiu ali mesmo salvá-la do terrível destino de ser treinada até a submissão. Dentro do mundo do jogo Mal Magia Fantasia, existe uma figura lendária, Maniana Veliaven. Uma espadachim mágica envolta em relâmpagos, ela carrega o título de Bruxa do Trovão. Ela é conhecida como uma das heroínas do jogo e, de forma importante, como a mãe de outra personagem, Mônica. Sua fama é vasta. Ela também é contada entre os 7 Magia, uma ex-aventureira de rank S e um dos 7 pilares mais fortes da Ordem dos Cavaleiros Reais, um testamento de seu imenso poder. No prólogo do jogo, ela aparece como uma personagem convidada ao lado de sua filha, Mônica. Após a morte de seu marido, as duas são a única família que restou uma para a outra. Apesar de ser amplamente considerada a personagem mais forte em Mal Magia Fantasia, seu papel é breve, ela não tem nada a ver com a história principal. Ela repreende de forma brincalhona o protagonista do jogo por encará-la, provocando que contará a Mônica se ele continuar com as investidas. Mesmo com suas aparições limitadas, sua aparência encantadora lhe rendeu imensa popularidade. No entanto, seu tempo na história é curto. No meio do jogo, ela desaparece subitamente sem deixar vestígios. A próxima vez que ela aparece não é no jogo, mas no mundo real, dentro de uma estrutura em ruínas na parte norte do território de Tridol. Lá, um grupo de bandidos reclama entre si. Eles acham injusto que seus chefes se divirtam primeiro com a Bruxa do Trovão, mas um deles lembra aos outros da promessa de que eles terão sua diversão com ela mais tarde, com a antecipação dele sendo palpável. Observando-os de cima está Despena, que desce silenciosamente. Ao ouvir a conversa grosseira deles, ela reflete que ser um bandido diligente pode não ser tão ruim, considerando o corpo divino de que falam. Sua chegada assusta Demônio, que observa das sombras das árvores. Ela relata suas descobertas a ele. As ruínas parecem comuns, mas há 4 pessoas no portão da frente, 3 nos fundos e uma passagem secreta sob o edifício. Ele confirma suas suspeitas, notando que a captura de Maniana pelos bandidos está acontecendo exatamente como no jogo. Despena flutua diante dele, com as bochechas estufadas em um sorriso triunfante enquanto declara incrivelmente útil. Ele diz a ela para continuar com os elogios e mostrar mais gratidão, o que a faz rir. Ela acha divertida sua conversa estranha sobre uma vida passada e se considera sortuda por ter sido encontrada por um homem tão interessante. Ele reflete sobre suas circunstâncias sob a lua crescente. Após algumas experiências, ele confirmou que Despena, ou Pena, é visível apenas para ele. Ela pode ser tocada fisicamente, consegue comer por algum motivo e pode até se transformar em uma bola de espírito voadora. Percebendo isso, ele decidiu que seria melhor contar a ela tudo sobre sua vida passada e seu conhecimento do jogo para garantir a cooperação dela em alcançar seu objetivo. Ela entende perfeitamente as intenções dele. Já que a mulher chamada Maniana está destinada a se tornar o brinquedo dos bandidos, ela supõe que ele gostaria de salvá-la. Demônio confirma que esse é exatamente o seu plano. Sua mente volta para o enredo original do jogo. O que esperava o protagonista no esconderijo inimigo era uma realidade sombria. Após sua aparição inicial, Maniana ficou em silêncio de rádio durante toda a parte intermediária do jogo, apenas para reaparecer no final. Naquela história, Maniana havia caído sob o controle dos bandidos. Para o horror do protagonista, ela havia sido completamente domada e submetida, com o padrão mágico de seu inimigo gravado em seu corpo. Como ela era completamente leal a eles, o protagonista não teve outra escolha a não ser derrotá-la. Quando Maniana recuperou os sentidos após a batalha, ela se encheu de remorso. Pedindo desculpas por ser uma mãe terrível, ela deu seu último suspiro como preço por um encantamento. Depois que Mônica perdeu sua querida mãe, o protagonista, Rei, a abraçou. Eles então seguiram para a próxima fase para proteger o mundo. Relembrando esse desfecho, a voz de Demônio corta a memória, gritando, dá um tempo. A cena muda para sua vida passada. Como um jovem, ele segurava a cabeça em frente ao monitor do computador, horrorizado. Ele não conseguia acreditar que deram a Mama Mania um final tão terrível e se perguntava desesperadamente se havia uma rota onde ela pudesse ser salva. Seu rosto corou enquanto ele cerrava o punho. Embora achasse absolutamente imperdoável que ela fosse profanada tão cedo no jogo, ele tinha que admitir para si mesmo que também era um pouco excitante. Apesar de seus sentimentos, todos os seus desejos foram em vão. Ele havia implorado freneticamente aos desenvolvedores do jogo que adicionassem uma rota onde ela pudesse ser salva, mas seus apelos não foram atendidos. Voltando ao presente, a expressão de Demônio se endurece com resolução. Ele ajusta os óculos, declarando que agora é a chance perfeita para mudar as coisas, já que a história principal ainda não começou.
Com determinação em seus olhos, ele anuncia: nós vamos atacar. Ele avança sob o manto da noite, com uma máscara simples agora cobrindo seu rosto. Despena, flutuando ao seu lado, questiona o propósito da máscara sem graça, e ele explica secamente que é para esconder sua identidade. Ela nota seu admirável senso de justiça, agindo sem pedir nada em troca. Ele ignora o comentário, com a mente focada em um único objetivo: ele a salvará rapidamente, sem dizer uma palavra, e depois partirá. Para ele, este é o melhor resultado possível. Ao se aproximarem do esconderijo dos bandidos, ele confirma a presença de 4 vigias, exatamente como Despena havia relatado. Ela o provoca, achando sua devoção obstinada a uma mãe maniana perturbadora, mas seu foco permanece inabalável, seu único pensamento sendo que, contanto que Maniana esteja feliz, nada mais importa. Sem hesitação, ele libera sua magia. Uma onda de energia sombria irrompe dele enquanto ele lança Escravo Negro, prendendo instantaneamente os 4 vigias. Eles congelam no lugar, incapazes de mover um músculo, sua surpresa se transformando em terror impotente. Observando o bandido caído, Despena analisa sua técnica. Ela a reconhece como magia fundamental, mas seu poder está em um nível completamente diferente. Ela se maravilha com o fluxo impecável de magia que ele usa para reforço físico, achando uma demonstração assustadora para alguém ainda na adolescência. Ela faz um elogio: nada mal, mestre. Descartando os homens derrotados como meros lacaios, ela diz a ele que é hora de prosseguir para a instalação subterrânea deles. Demônio permanece em silêncio, com o olhar fixo no caminho à frente. Nas profundezas daquela mesma instalação, um homem musculoso com uma vestimenta forrada de pele e uma cicatriz no olho sorri com desdém. Ele está diante de uma fileira de celas, com sua atenção em uma em particular. Você está uma bela figura, Maniana, diz ele com um olhar lascivo. Dentro da cela, Maniana ajoelha-se no chão de pedra, presa por correntes e uma coleira. Apesar de sua situação, um sorriso desafiador brinca em seus lábios. O líder dos bandidos observa, satisfeito, comentando que ela vem com o pacote completo. Na instalação subterrânea, o jovem de uniforme da academia corria por um corredor de pedra, um pensamento que o incomodava e ainda o deixava confuso. Ele não conseguia entender. Maniana deveria ser uma guerreira muito habilidosa, então como ela pôde ter sido capturada por meros bandidos? Ele continuou sua corrida, concluindo que devia haver razões profundas para isso. Os executivos de alto escalão do inimigo armaram a armadilha e a capturaram, mas deixaram a humilhação subsequente para seus peões. Uma visão apareceu diante dele, mostrando um homem recostado em uma cadeira, identificado como o escritor Onikishi Ujima. Essa figura explicou casualmente que era muito importante que Maniana fosse subjugada por velhotes nojentos e de baixo nível. O protagonista recuou, percebendo que era simplesmente o gosto doentio do escritor. Ele se importava mais com cenas eróticas do que com a consistência da história. Ele não conseguia entender de jeito nenhum. Enquanto isso, em sua cela, a verdadeira Maniana lutava contra suas amarras. Ela tentou invocar seu poder, mas fez uma careta de frustração, percebendo que não conseguia usar sua magia. O líder dos bandidos a observava de cima, zombando que ela estava uma bela figura. Ele explicou que seus esforços eram fúteis. A gargantilha em seu pescoço era um encantamento especial, uma vez colocada, não apenas tornava sua magia inútil, mas também a impedia de fortalecer seu corpo. Ele agarrou o queixo dela, acrescentando que isso significava que ela agora não passava de uma mulher madura com seios grandes. Ela só conseguiu grunhir em desafio. Ele se inclinou, provocando-a ao adivinhar que a única coisa em sua mente era um desejo desesperado por um homem. Maniana corou, mandando-o calar a boca, mas a reação involuntária de seu corpo revelou que o afrodisíaco estava funcionando bem. Ele se virou para seu subordinado de tranças com um sorriso, comentando que estava se divertindo muito. Ele refletiu que, embora ela pudesse ser mãe, nunca pensou que conseguiria o que queria com uma mulher tão bela, e que havia recebido permissão para fazer o que quisesse, desde que a mantivesse inteira. Ele ignora a impaciência de seu subordinado, declarando que será o primeiro a possuí-la. Impotente, os pensamentos de Maniana se voltam para sua filha enquanto o desespero se instala. Ela sussurra um pedido de desculpas, acreditando que seu fim chegou. Sua mente viaja para o passado, para seus desejos mais profundos. Ela sempre quis ser uma mãe forte e exemplar, alguém que pudesse proteger sua filha de todo o mal e ser uma fonte de orgulho para seu falecido marido. Ela se lembra do caminho difícil que percorreu. Como uma plebeia se juntando aos cavaleiros reais, uma ordem cheia de crenças ultrapassadas, ela enfrentou severa discriminação, sendo constantemente denegrida e insultada. Apesar de tudo, ela superou todos os obstáculos com sua própria habilidade. Pelo bem de sua filha, ela se manteve firme contra toda humilhação, superando sua solidão e tristeza sem depender de ninguém. A lembrança de sua força arduamente conquistada torna sua situação atual insuportável. Depois de tudo o que ela havia feito, agora seria violada por esses vermes. Enquanto a mão do bandido toca sua pele, ela sussurra uma mensagem final para sua filha, pedindo desculpas por ser uma mãe terrível e declarando seu amor. Mas antes que ele possa prosseguir, um clarão de aço decepa sua mão no pulso. O líder dos bandidos grita de agonia enquanto o sangue jorra da ferida. Ele ergue o olhar e vê uma figura de vestes escuras parada sobre eles, com a espada em punho. Maniana encara, em choque e descrença. O bandido restante, enfurecido e confuso, exige saber quem é o intruso. O recém-chegado não perde tempo com palavras. Ele se move como um borrão, desviando do ataque do subordinado antes de atingir o líder ferido, que pragueja de dor. O líder dos bandidos, no entanto, não está acabado. Ele se vira e foge pelo corredor.
Uma pequena criatura alada aparece, alertando o protagonista que o homem está escapando com algo importante, iniciando uma perseguição imediata. O líder dos bandidos foge pelo corredor de pedra, agarrando um objeto esférico e escuro. Ao fundo, a cativa Maniana observa confusa, sem entender o que está acontecendo. Sua fuga desesperada é interrompida por um vulto sombrio. Uma lâmina corta seu tornozelo, fazendo-o cair no chão com um grito de dor. Enquanto ele se contorce no chão, uma figura com um casaco escuro de gola alta surge sobre ele, segurando uma lâmina irregular. O líder dos bandidos insiste freneticamente que não fez nada de errado, alegando que estava apenas seguindo ordens de seus superiores, e exige saber quem é seu agressor. Ele de repente tem uma ideia, erguendo o orbe. Ele explica que com esta ferramenta amaldiçoada, a mulher não será capaz de usar seu poder, oferecendo-a como um suborno desesperado. Prostrando-se no chão de pedra, ele empurra o orbe para a frente. Aqui, é todo seu, ele grita, implorando para que o homem mascarado poupe sua vida e a de seus homens. O homem mascarado permanece em silêncio. Uma jovem com um adorno de cabelo alado, que apareceu ao seu lado, se manifesta, dizendo-lhe para falar algo e descartando o bandido como uma vida de terceira categoria. As palavras dela parecem quebrar sua concentração. O rosto do homem mascarado cora enquanto um pensamento cruza sua mente. Ele está agora livre para fazer o que quiser com a mulher cativa? Seu pequeno companheiro redondo observa, em choque total. Mas esse lapso momentâneo é uma finta. Com um grito agudo, o espadachim gira sua lâmina em um arco vicioso, decapitando o bandido e lançando a ferramenta amaldiçoada pelos ares. Ele calmamente pega o orbe. Sua expressão agora é fria enquanto ele murmura, seu lixo, antes de perguntar o que o homem pensava que as mulheres eram. Perto dali, seu companheiro redondo pergunta à garota alada se o espadachim pareceu dividido com a oferta. Ela confirma que não, de forma alguma. Em uma cela de pedra, com grilhões quebrados no chão, Maniana está sentada, seminua e visivelmente abalada. Um espadachim mascarado aparece, colocando seu casaco escuro sobre os ombros dela para cobri-la. Ela olha para seu salvador, com o rosto corado e suando, e consegue gaguejar um agradecimento em voz baixa. Ele pergunta, preocupado, se seus captores a machucaram de alguma forma. Maniano tranquiliza, dizendo que está bem e que eles não conseguiram fazer nada, suspirando aliviada por ter escapado por pouco. Perto dali, seu pequeno companheiro redondo está maravilhado, reconhecendo-a como Mama Mania. Ela o encara, ainda corada, e pergunta se pode saber o nome dele. Ele descarta a pergunta, afirmando que seu nome não é digno de menção. Ele sugere que ela simplesmente pense nele como um homem que se apaixonou perdidamente por ela, uma declaração que choca seu companheiro flutuante. Sem dizer mais nada, ele a pega nos braços. Maniana solta um grito de surpresa, completamente desnorteada por suas ações e palavras. Ele diz a ela para se segurar firme enquanto corre por um longo corredor de pedra ladeado por celas de prisão, levando-a para um lugar seguro. Enquanto ele a carrega, um pensamento profundo atinge Maniana. Ela olha para o rosto determinado de seu salvador e se pergunta qual foi a última vez que alguém se esforçou tanto para protegê-la. Ele a leva para uma tenda simples montada em uma clareira na floresta. Colocando-a gentilmente no chão, ele diz que a tenda é dele e que ela deveria descansar. Maniana se desculpa, admitindo que seu corpo está estranhamente quente. Ele vigia Maniana enquanto ela descansa, acreditando que ela está segura e que sua missão está cumprida. Ele decide encontrar o momento certo para partir assim que ela adormecer, mas aperta o peito, reconhecendo a imensa dor que essa decisão causa em seu coração. Como se sentisse sua angústia, Maniana grita durante o sono. Sua determinação de partir vacilou. Dentro da tenda, os olhos de Maniana se abriram, um rubor profundo se espalhando por suas bochechas enquanto ela soltava um suspiro suave e ofegante. Ele se viu sobre ela, lutando contra uma força avassaladora. Percebeu, com pavor, que a situação era terrível. Os feromônios devastadores dela o estavam fazendo perder todo o controle. Seu corpo tremia com esforço, o rosto corando enquanto ele tentava gaguejar uma negação, insistindo que tudo não passava de um mal-entendido. Fora da tenda, o companheiro redondo flutuava na floresta enluarada, com os olhos arregalados de choque com a comoção lá dentro. Ele ofegou, chamando de fera e maravilha underlineando-se que a exibição era ainda mais impressionante que a de seu falecido marido. Os sons da tenda continuavam sem parar, e o companheiro ficou impaciente. Ele lamentou que não estava nem perto de satisfeito, perguntando-se em voz alta há quantos anos estava na seca e quando eles finalmente terminariam. Conforme a noite avançava, as queixas do companheiro se transformaram em uma confusão atordoada. Ele sentiu sua mente escorregar, tornando-se cada vez mais tolo enquanto se perdia nos sons que ecoavam da tenda. O sol começou a nascer, lançando seus primeiros raios por entre as árvores, mas a atividade lá dentro não havia cessado. O companheiro olhou incrédulo, sua frustração se transformando em uma declaração gritada de profundo amor e admiração. Quando a luz da manhã preencheu completamente a tenda, Maniana se sentou, levando as mãos à boca em horror. O que eu fiz? Ela sussurrou, seu olhar fixo na pequena figura, semelhante a um recém-nascido, deitada pacificamente na cama. Seus olhos em pânico se voltaram para o espadachim, que dormia profundamente ao seu lado. Inclinando-se sobre ele, ela perguntou baixinho se ele estava bem, sua voz cheia de preocupação. Ele se mexeu, seus olhos se abrindo lentamente. Uma expressão de serena gratidão tomou conta de seu rosto enquanto ele juntava as mãos, expressando seus sinceros agradecimentos. Com lágrimas nos olhos, Maniana pede desculpas profusamente. Ela admite que, embora um afrodisíaco tenha tido um papel, ela ainda se considera responsável por se forçar sobre um jovem.
Ajoelhada diante dele, ela confessa que, apesar de ele a ter salvado dos bandidos, ela permitiu que sua luxúria assumisse o controle e fez algo imperdoável. Ela baixa a cabeça, prometendo fazer qualquer coisa para compensar por suas ações. Rei apenas a observa, considerando o que deveria fazer agora. Seus pensamentos internos, no entanto, estão longe de serem perturbados. Com um sorriso confiante, ele reflete que aproveitou cada momento. Na verdade, ele sente tanta gratidão que não teria problema em pagar a ela pela experiência. Ele pede que ela, por favor, levante a cabeça, admitindo que a situação não é tão simples quanto ele faz parecer. Ele a encara diretamente, afirmando que o que aconteceu entre eles não passou de um acidente e que isso não o incomoda nem um pouco. Maniana solta um grito assustado, exclamando que a dispensa casual dele não é suficiente. Atrapalhada, ela se apressa para vestir suas roupas enquanto o rei a observa, surpreso. Agora totalmente vestida, ela o identifica corretamente como demônio, o próximo chefe da família Tridol. Ela lamenta o que fez, observando que tem uma filha da idade dele e que ele deve ter odiado ser forçado a tal situação por uma mulher mais velha. Rei a interrompe, dizendo que não há necessidade de se angustiar com isso, porque por dentro, ele tem 30 e poucos anos. Ele afirma com firmeza que não se incomodou nem um pouco, na verdade, ele se divertiu muito. A franqueza dele deixa Maniana completamente chocada. Ele continua, admitindo que, na verdade, sente vergonha de si mesmo por deixá-la assumir a liderança e não ser mais assertivo. Maniana rapidamente refuta sua autocrítica, insistindo que ele foi mais do que viril o suficiente, cheio de energia, e que foi maravilhoso. Ela imediatamente fica atrapalhada, tentando retirar o que disse. Ela insiste que isso pesará em sua consciência e que ele deve deixá-la compensá-lo de alguma forma. Ela se dirige a ele como mestre, mas Rei, ainda sem camisa, insiste que a retratação proposta por ela é desnecessária. Seu pequeno companheiro flutuante intervém, sugerindo que ele a escute e peça um favor. Isso, segundo a criatura, acalmaria a mente da mulher madura e lasciva, uma descrição que Rei questiona internamente. Na grande vila da família Tridol, ele reflete sobre a ideia. Pedir um favor a ela. Mais tarde, nos jardins da vila, agora totalmente vestido com seu casaco escuro, ele coloca a ideia em prática. Ele pergunta a Maniana se ela tem certeza de que quer treiná-lo, e ela concorda com entusiasmo. Ele explica que, após 2 meses de treinamento, sente que atingiu um platô por conta própria. Ele considera a esgrima e a magia de primeira classe dela inigualáveis, tornando-a a mestra perfeita para ele. Maniana escuta com atenção. Ela aceita a proposta dele, embora duvide que seja o suficiente para realmente se redimir. Ele agradece, celebrando internamente sua nova mestra. Mas Maniana acrescenta uma condição, afirmando que nunca teve um discípulo antes, tendo recusado inúmeras ofertas de nobres de alto escalão. Sem aviso, ela avança, sua espada atingindo o chão a centímetros dos pés dele. Rei a encara, surpreso com a agressão repentina. A força do golpe o faz tropeçar para trás. Ela explica que só consegue ensinar através do combate real, pois nunca foi capaz de oferecer uma tutela cuidadosa. Ela pergunta mais uma vez se ele está realmente preparado para uma mestra tão violenta. Ele se lembra que, no jogo, Maniana tinha um lado que se deleitava em batalhas contra oponentes fortes. Um sorriso largo e ansioso se espalha por seu rosto enquanto ele cerra o punho. Pode vir, ele declara. Em um pátio diante de uma grande propriedade, o espadachim mascarado confronta Maniana. Ele rende os dentes, reconhecendo o poder impressionante dela. Como uma dos 7 magia, ela está em um nível completamente diferente do dele, e ele sabe disso. Em resposta, ela salta para trás e libera um feitiço devastador, invocando um martelo de relâmpago que se choca contra o chão com uma força ofuscante. Ele se prepara para o impacto, erguendo uma mão enquanto uma energia sombria emerge do chão para protegê-lo do ataque elétrico. Enquanto o duelo em alta velocidade continua, os pensamentos de Maniana se voltam para as origens dele. A família Tridol, ela se lembra, é uma casa nobre estabelecida que produziu usuários de sombras altamente habilidosos por gerações. Sua mente se concentra em Demônio Tridol, o próximo chefe da família. Publicamente, ele é conhecido como um gênio com magia impecável, mas age como a nobreza típica, sem mostrar misericórdia aos plebeus ou aos fracos. Uma pessoa extremamente arrogante, ou é o que as pessoas acreditam. No entanto, Maniana sente que ele não é nada parecido com o que os rumores dizem. Cruzando espadas com ele agora, ela pode sentir a pura sinceridade em sua esgrima, uma vontade nobre e inabalável de se tornar mais forte. Essa sinceridade, combinada com as ações dele no dia anterior e o momento íntimo que compartilharam, a faz questionar tudo. Ela se pergunta se os rumores de ele ser um canalha são apenas invenções. A lembrança envia uma onda de calor por seu corpo, e ela cora intensamente, tentando desesperadamente se convencer de que não deveria se lembrar de tal coisa. Sua distração repentina não passa despercebida. Embora confuso com o comportamento dela, o espadachim reconhece uma abertura e decide que não vai desperdiçar a chance, arremessando sua lâmina irregular pelo ar. Sua lâmina voa certeira, prendendo a sombra dela no chão. Maniana reconhece a técnica instantaneamente, prisão de sombra. Ela sorri com desdém, observando que, embora seja uma habilidade útil para retardar um oponente, é totalmente ineficaz contra uma pessoa de alto nível como ela. Sua confiança de repente se abalou. Um choque percorreu seu corpo quando ela percebeu que algo estava terrivelmente errado, seus olhos se arregalando em descrença. Ela tentou dar um passo à frente, mas se viu completamente imobilizada. O pânico começou a tomar conta quando ela descobriu que sua perna direita parecia estar fundida ao chão sob seus pés. O espadachim mascarado observou sua luta, a verdadeira natureza de sua técnica se tornando clara. Um feitiço de aprisionamento padrão teria espalhado seu poder por todo o corpo dela, um efeito fraco que ela poderia ter quebrado facilmente.
Ele, no entanto, havia concentrado todo o efeito de aprisionamento do feitiço naquele único ponto, aumentando seu poder exponencialmente. A ficha caiu para Maniana. Ele havia condensado a magia com uma precisão incrível. O controle daquele jovem era espantoso. Ele estava em uma categoria própria, ela pensou. Seu controle sobre o poder mágico estava em um nível totalmente diferente. Mas enquanto ela processava isso, ele já estava em movimento, liberando uma torrente de energia sombria em sua direção, enquanto pensava em uma promessa feita à sua querida mamãe. O espadachim mascarado avança, sua lâmina irregular cortando o ar em direção a Maniana, que se prepara para o ataque. Em resposta, ela libera um clarão de poder ofuscante, uma explosão concussiva que o joga para trás, surpreso. Ele cai no chão, perdendo o controle de sua espada, que desliza pela terra. Sentando-se com um sorriso irônico, ele admite a derrota, reconhecendo que não conseguiu a final. Ele comenta que os sete magia nunca decepcionam e que ele ainda não tem chance contra ela. Maniana observa, surpresa com sua admissão animada. Ela reflete sobre o fato de que foi completamente superada por um garoto de 15 anos. O talento dele, ela pensa, é assustador, mas ele permanece diligente, sempre se esforçando para melhorar. Ela se pega imaginando quão poderoso ele se tornará quando suas habilidades se desenvolverem completamente. Enquanto seu pequeno companheiro nota sua dificuldade, o espadachim admite que seu coração estava batendo tão forte que ele não conseguia se concentrar. Maniana então se aproxima, estendendo a mão. Ela elogia seu uso notável de magia, mas afirma que ele tem muito a melhorar e que seria uma pena não aprimorar essas habilidades. Sua expressão se suaviza em um sorriso brincalhão. Ela pensa consigo mesma que, embora devesse se desculpar, agora está sentindo um frio na barriga. Com uma piscadela, ela declara sua intenção de treiná-lo arduamente de agora em diante, chamando de demônio. Depois que Maniana insiste em ser chamada de mestra, ela explica que deve manter em segredo da Ordem dos Cavaleiros o fato de ter aceitado um discípulo. O comportamento de demônio muda abruptamente para uma séria preocupação. Ele pergunta sem rodeios se há alguma chance de ela estar grávida, lembrando-a de que não tomaram precauções. Ela responde com uma risada astuta e uma piscadela, provocando que, se esse fosse o caso, ela poderia simplesmente fazê-lo tomá-la como sua esposa. O rosto dele cora enquanto ele agarra as mãos dela, gritando com sinceridade, com prazer. Surpreendida por sua sinceridade, Maniana rapidamente esclarece que estava apenas brincando, sugerindo que ele não iria querer uma mulher velha como ela. A aceitação sincera dele deixou Maniana momentaneamente sem palavras, com as bochechas corando enquanto ela o encarava, proferindo uma única palavra interrogativa. Ela rapidamente se virou, explicando que ele era um bobo e que ela estava apenas brincando. Ela o tranquilizou para não se preocupar, pois já havia lidado com a situação usando magia contraceptiva. Ele processou a informação, percebendo que jargões eróticos como aquele de fato apareciam no jogo. Ele se esforçou para se recompor, enquanto Maniana, andando à frente, sentiu uma sensação estranha e se perguntou o que estava acontecendo com ela. A sensação se intensificou, e ela apertou o peito, questionando se o afrodisíaco havia realmente saído de seu sistema. E assim, com o acordo selado, Maniana secretamente se tornou sua mestra na propriedade principal da família Tridol. Dentro da propriedade, uma nobre instruiu uma criada a não contar a ninguém sobre o novo arranjo, comentando que não esperava nada menos do Sr. Demônio. Ela observou a beleza renomada de Maniana e expressou seu encanto por ela ser a mestra de demônio. Lá embaixo, nos jardins, os dois iniciavam sua nova parceria. Com a determinação firme, Demônio reuniu uma esfera de energia brilhante em suas mãos, declarando que, pelo bem de suas queridas mães, ele suportaria qualquer tipo de treinamento rigoroso. Ela o observou, com um rosto corando enquanto apontava que a corrente de magia perto do peito dele estava um pouco desalinhada. Ele se aproximou, pegando a mão dela. Ele ofereceu para que ela tentasse sentir sua mana diretamente. No momento em que a mão dele fez contato, um choque percorreu Maniana. Ela soltou um grito involuntário, seu corpo tremendo com a sensação súbita e intensa. Ele recuou, envergonhado, lembrando-a de que não deveria perder o foco. Ele tentou ignorar o momento, insistindo que era apenas treinamento, embora seu próprio rosto avermelhado traísse sua compostura enquanto pensava consigo mesmo que sessão intensa estava sendo. Uma hora antes, em uma praia rochosa e isolada, Maniana estava parada em frente ao jovem conhecido como Demônio. Ele canalizou seu poder, uma aura sombria surgindo ao redor de seu torso nu. Com um grito agudo, ele cerrou o punho, concentrando sua força. Liberando a força acumulada, ele desferiu um soco em uma rocha maciça, estilhaçando-a completamente com o impacto. Ele ficou ofegante em meio aos fragmentos de pedra. À distância, a voz de Maniana se fez ouvir, reconhecendo que ele parecia ter pego o jeito da técnica. Ela o elogiou, impressionada com seu progresso. Maniana explicou que a técnica, aprimoramento corporal, é um pilar do combate baseado em magia e um segredo crucial. Ela enfatizou a importância de continuar seu treinamento fundamental, notando silenciosamente que seu rápido aprendizado era exatamente o que ela esperava dele. Ele concordou prontamente com a instrução dela. Internamente, ele afirmou sua nova realidade. Maniana havia se tornado sua mestra. O treinamento deles progrediu para uma luta. Enquanto ele avançava com sua lâmina, Demônio refletiu que, para alguém que ele pensava que só lhe ensinaria agressividade, Maniana era uma instrutora surpreendentemente completa e paciente. Aparando o golpe dele, ela ficou igualmente impressionada, reconhecendo seu talento natural depois de já ter enfrentado muitos usuários de sombras antes. Enquanto suas lâminas se chocavam, ela observou como ele absorvia rapidamente suas lições de esgrima e movimento corporal, como uma esponja. Ela nunca havia encontrado alguém que pudesse comandar sua sombra com um controle tão meticuloso. Um sorriso confiante surgiu em seus lábios.
Ela concluiu que ele já era mais forte do que ela fora na adolescência, uma perspectiva verdadeiramente assustadora. O treinamento intenso deixou ofegante, com o suor brilhando em seu físico tonificado, mas sua expressão permanecia de determinação inabalável. Enquanto o treinamento continua, o rosto de Mariana cora, uma gota de suor escorre por sua têmpora enquanto ela estremece. De pé atrás dele, ela coloca as mãos em seu abdômen e o instrui a se concentrar, a colocar força em seu centro. Ela explica que, embora o método seja perigoso, é a maneira mais rápida de aumentar sua mana. Ela canalizará a mana dela para ele, forçando seu corpo a se aclimatar à alta densidade. Com um leve rubor, ela acrescenta um aviso de que o processo pode ser um pouco estimulante demais para ele. Um solavanco percorre seu corpo, sua expressão uma mistura de choque e esforço. Ele gagueja, com o rosto corado, admitindo que o contato com o peito dela é de fato incrivelmente estimulante. Inclinando-se, ela sussurra em seu ouvido que ele não pode se dar ao luxo de ficar imobilizado por uma estimulação tão leve. Ela o lembra que alguns inimigos podem usar seus encantos para fazê-lo baixar a guarda. Ele se força a concordar, repetindo internamente que este é um treinamento adequado e que ele deve permanecer focado. Sua mão treme, traindo sua luta por compostura. A luta se intensifica. Ele questiona suas próprias reações, sentindo seu controle escapar. Rangendo os dentes, ele ordena a si mesmo que permaneça racional, que suporte este treinamento sério. Ao mesmo tempo, Mariana sente seu próprio corpo formigar, a mulher dentro dela incapaz de suprimir seu desejo por ele. Em total contraste, ele tenta desesperadamente limpar sua mente, abraçar um estado de vazio. Algum tempo depois, o pequeno companheiro redondo observa a distância enquanto ele carrega uma Mariana exausta em suas costas. A criatura flutua em confusão, imaginando que tipo de treinamento poderia ter levado a esse resultado. Enquanto caminham em direção a um grande edifício, ele reflete sobre o relacionamento de mestre e discípulo, acreditando que está muito bom. Ele sente que evitou com sucesso o destino ruim destinado a Mariana, pelo menos por enquanto. No entanto, um senso de cautela modera seu alívio. Ele sabe que não pode se dar ao luxo de ser otimista. Ele se senta à mesa de jantar com Mariana, perdido em pensamentos. Ele decide que a única coisa que pode fazer agora é ficar mais forte. Percebendo sua distração, Mariana pergunta se ele está sequer ouvindo. Ele explica seu raciocínio, expressando sua preocupação de que, como a trama se desviou tanto do material original, não há como saber como o jogo se desenrolará a partir de agora. Mariana levanta o olhar, surpresa com sua seriedade repentina. Sua intensidade rapidamente se transforma em constrangimento enquanto ele se desculpa, chamando-a acidentalmente de mamãe Mariana. Atrapalhado, ele gesticula freneticamente, tentando retirar o que disse e insistindo que foi apenas um lapso. Mariana, no entanto, responde com um sorriso caloroso e gentil. Ela estende a mão para acariciar a cabeça dele de forma tranquilizadora, dizendo que não se importa de ser chamada de mamãe. Na verdade, ela acrescenta, adoraria ter um filho brilhante e fofo como ele. Essa troca de afeto não passa despercebida. De uma porta próxima, Rosa Tridol espia o cômodo, com os olhos arregalados de choque ao testemunhar Demônio e Mariana rindo juntos. Seu choque rapidamente se transforma em um ciúme possessivo. Um novo caminho acaba de ser desbloqueado. Enquanto ela aperta seu colar, um único pensamento a consome, mas a mamãe dele soa asterisco e o asterisco. Do lado de fora da grande propriedade, Mariana e um demônio sem camisa concluem uma sessão de treinamento em meio a uma paisagem rochosa. Mais tarde, Demônio entra na mansão, enxugando o suor do pescoço e comentando sobre seu treino gratificante. Ele é recebido pelo sorriso caloroso de sua madrasta, Rosa, que observa que ele parece estar se esforçando muito. Ele acredita seu progresso à excelente tutela de sua mestra. Rosa acrescenta que os soldados têm lhe contado como ele vem aprendendo um feitiço poderoso atrás do outro. Ela o avisa gentilmente que ele vai pegar um resfriado se continuar suado, então o assusta ao agarrar de repente seu braço e insistir para que ele se apresse e tome um banho. Impulsionado pela insistência dela, ele corre pelo corredor completamente despido, imaginando o que acabou de acontecer, deixando suas roupas jogadas em uma pilha para trás. Assim que ele se vai, Rosa pega o colete dele. Ela fecha os olhos e leva o tecido ao rosto, inalando profundamente e reconhecendo o cheiro familiar de Demônio. Sua expressão azeda instantaneamente. Ela percebe que não é apenas o cheiro dele, misturado a ele está o cheiro do que ela percebe ser uma mulher lasciva e madura. Enquanto isso, Demônio relaxa em um grande banho fumegante, soltando um suspiro relaxado. Ele não está sozinho na água. Mariana, em sua forma pequena de fada, pede a ele que esfregue suas costas. Ele olha para o corpo minúsculo dela e questiona o pedido, perguntando onde ficam as costas dela. Sua pergunta é interrompida pelo som da porta do banheiro rangendo ao abrir. Um par de pernas femininas nuas entra enquanto o Demônio vira a cabeça em direção ao som, com uma expressão de surpresa no rosto. Ele olhou incrédulo quando a intrusa se revelou ser ninguém menos que sua madrasta, Rosa. Enrolada em uma toalha, ela sorriu calorosamente e se ofereceu para lavar as costas dele, para seu grande choque. Antes que ele pudesse protestar, ela se juntou a ele na água, insistindo que, como sua mãe, era seu papel. Ela até se declarou sua verdadeira mãe, deixando-o completamente sobrecarregado com a situação. E assim, ele finalmente se rendeu ao momento, achando a água morna e o cuidado surpreendentemente agradáveis. Sua vida se tornou um turbilhão de nutrição intensa e treinamento rigoroso. Sua dedicada madrasta, Rosa, preparava refeições suntuosas para fortalecer seu corpo, enquanto sua grande e poderosa mestra, Mariana, constantemente desafiava seu espírito, questionando sua determinação. Seus métodos eram pouco convencionais. Rosa insistia que um filho deveria dormir com sua mãe, enquanto Mariana enquadrava isso como um teste necessário para construir sua resistência contra a sedução.
Ambas as mulheres, ele percebeu, o estavam abençoando com suas formas únicas de serviço. E assim, seus dias foram preenchidos com prática implacável, aprimorando suas habilidades físicas e defesas mágicas sob o olhar atento de Mariana. Com o passar das estações, suas habilidades cresceram exponencialmente. Ele treinou com sua mestra, despertou um formidável poder sombrio e, finalmente, estava pronto para enfrentar feras monstruosas. Ele liberou todo o poder de sua magia sombria, formando uma bocarra monstruosa de escuridão que avançou e consumiu completamente a cabeça da criatura com um estalo medonho. Tendo completado sua tutela exaustiva, o dia finalmente chegou. Vestido com um novo e elegante uniforme para seu primeiro dia na academia, ele se virou para suas duas mães com um sorriso confiante, anunciando sua partida. Elas o despediram com orgulho. Rosa, com um sorriso caloroso, desejou que seu querido filho se cuidasse. Mariana, sempre a mestra, lembrou a seu melhor discípulo para não exagerar na academia. Ele estava pronto para partir, vestido com o uniforme escuro e formal da academia. Suas duas mães, Rosa e Mariana, o observavam partir, com Mariana radiante, seus olhos brilhando de orgulho. Apesar de sua aparência composta, ele ficou sem graça com a despedida calorosa delas, segurando a cabeça enquanto admitia para si mesmo que sentiria muita falta delas. Momentos depois, sentado dentro da carruagem, seu pequeno companheiro flutuou ao seu lado e perguntou se finalmente havia chegado a hora. Ele confirmou em voz baixa enquanto a carruagem dava um solavanco para a frente, suas rodas começando a girar. Conforme a jornada começava, sua postura mudou. Ele refletiu sobre o fato de que sua matrícula na academia marcava o início da história principal de Mama Fan, um enredo que ele sabia que levaria suas amadas mães a serem tratadas terrivelmente. Um sorriso sombrio e determinado se espalhou por seu rosto. Ele fez um voto silencioso, ele viraria tudo de cabeça para baixo. No coração da capital de treinamento, ergue-se a Academia de Magia Noblessa, uma instituição de prestígio considerada uma das melhores do país. Dentro de seus salões, uma nova turma de alunos é recebida. Um anunciante os parabeniza pela matrícula, lembrando-os de que esta escola de elite, frequentada pela realeza e nobres, formou muitos membros estimados da Ordem dos Cavaleiros e do Ministério da Magia. O instrutor então se dirige aos alunos reunidos, explicando que todos farão exames de admissão para determinar suas turmas. Ele oferece um aviso. Os exames deste ano tiveram um aumento considerável de dificuldade, e eles devem dar o seu melhor. Os exames começam com uma avaliação de magia. Quando o demônio Tridol tem sua vez, o cristal de avaliação se estilhaça sob a pura força de seu poder. Em seguida, ele faz a prova escrita, focado e composto. Durante as provas práticas, um aluno rival, declarando-se o filho mais velho da nobre família Carmace, lança um feitiço de fogo intermediário, flecha de fogo, jurando não perder. Demônio, no entanto, desvia o ataque sem esforço durante a parte de esgrima do exame. Ele contra-ataca com uma força avassaladora, lançando um feitiço avançado de magia negra, presa negra. Os outros alunos observam incrédulos, reconhecendo como o tipo de magia empregada pela Ordem dos Cavaleiros. Observando de lado, uma gota de suor escorre pelo rosto de Mônica. Ela murmura para si mesma sobre a força incrível dele, admitindo que, embora tivesse ouvido que ele era um gênio, nunca poderia ter imaginado que ele era tão poderoso. Seu desempenho solidifica sua reputação. Diante dos resultados, Demônio vê seu nome no topo. Primeiro lugar, Demônio Tridol. Suas notas são impecáveis, dignas de uma elite de uma família nobre distinta. Seu pequeno companheiro flutua ao seu lado, questionando por que ele veio a este lugar deserto. Uma memória ressurge, uma versão mais jovem de si mesmo, explodindo de alegria, correndo para anunciar seu sucesso. Ele grita por Mama Rosa e Mama Mariana, declarando orgulhosamente que ficou em primeiro lugar em seus primeiros exames. No presente, as duas mulheres recebem a notícia. Mariana toma um gole de seu chá, afirmando calmamente que é o que ela esperaria de seu discípulo. Rosa, no entanto, junta as mãos, radiante de orgulho ao parabenizá-lo, exclamando, "Esse é o meu filho." Ela e Rosa sorriam com orgulho, seus rostos pressionados contra a janela, irradiando uma aura quase ofuscante de alegria materna. A demonstração delas deixou o demônio sem graça, com o rosto corado enquanto seu pequeno companheiro observava. Ele se lembrou de suas palavras de despedida. Mariana, tomando seu chá, havia refletido sobre a academia, sugerindo que talvez tentasse se matricular da próxima vez, já que queria ficar de olho em sua filha de qualquer maneira. Rosa, segurando um pequeno boneco à sua semelhança, ofereceu um sentimento mais gentil, dizendo-lhe para se sentir à vontade para voltar para casa se algo se tornasse difícil demais. Lembrando-se do apoio delas, ele se virou e caminhou em direção aos terrenos da academia, de costas para o passado. Ele cerrou os pequenos punhos, fortalecendo sua determinação com uma afirmação silenciosa de que precisava dar o seu melhor. Sua determinação, no entanto, logo se transformou em frustração. Ele havia sido colocado na classe C. Com uma careta, ele percebeu que era isso, o verdadeiro começo da história. Enquanto caminhava, ele ouviu os lamentos de outros estudantes. Cobrindo o rosto de vergonha, desesperava-se por ter sido colocado na classe D e ter que encarar seus pais. Seu companheiro tentou consolá-lo, apontando que, pelo menos, ele estava em uma situação melhor do que aqueles em classes ainda mais baixas. Seu pequeno companheiro, flutuando ao seu lado, olhou para cima confuso e perguntou sobre o significado dessas classes. Demônio explicou simplesmente que era um sistema de hierarquia. A academia, uma estrutura vasta e magnífica, operava como uma meritocracia estrita. Os alunos eram divididos em classes de A a E,
com sua colocação determinada inteiramente por seu desempenho acadêmico e notas. Esse sistema criava uma divisão nítida. Os alunos das classes superiores recebiam todo tipo de tratamento preferencial, enquanto os das classes inferiores eram forçados a estudar em condições inferiores. Como os alunos podiam mudar de classe com base em seu desempenho, todos lutavam desesperadamente para subir na hierarquia, mesmo que fosse por um único nível. Seu companheiro lembrou-se de que, na história original, Demônio era um aluno da classe A, o número 1 indiscutível de seu ano. Ele zumbiu de empolgação, exclamando que isso significava que ele poderia fazer o que quisesse e perguntou ansiosamente que travessura ele estava planejando. Demônio negou veementemente tais intenções. Ele esclareceu sua posição, afirmando que não tinha desejo de se tornar um pária e seguir um caminho para a ruína. No entanto, admitiu que pretendia seguir os eventos do jogo até certo ponto. Seu companheiro pareceu entender seu plano cuidadosamente considerado. Ele caminhava pelo caminho pavimentado do pátio da academia, com seu pequeno companheiro flutuando ao seu lado. A criatura observou que ele havia pegado leve com seus oponentes durante os exames anteriores. Ele confirmou, explicando que não queria atrair atenção indesejada. Assim como no jogo que conhecia, era melhor manter a discrição e se apresentar como apenas uma elite mediana. Seu companheiro provocou, ressaltando que, mesmo se contendo, ele ainda conseguiu o primeiro lugar. Demônio desviou o olhar, refletindo que um ano inteiro havia se passado desde que ele reencarnou neste corpo. Através de um treinamento intenso e diligente, ele havia despertado os talentos adormecidos escondidos em sua nova forma. Apesar desse progresso, ele sabia que não podia relaxar. Para realmente virar o destino deste mundo de cabeça para baixo, ele entendia que precisava de ainda mais poder. Enquanto isso, nos grandes salões da academia, dois estudantes fofocavam em voz baixa. Um mencionou que um plebeu havia se matriculado este ano, e que a existência daquele cara o preocupava. Seu amigo reagiu com surpresa, perguntando se o plebeu era realmente competente. O primeiro estudante confirmou que o tinha visto no local do exame, descrevendo-o como mais notícias. Ele então descartou a ameaça, esclarecendo que, embora o plebeu possuísse habilidades de espada monstruosamente boas, ele estava na classe E e nem sequer conseguia usar magia. Em um escritório em outra parte da Academia de Magia Nobleza, uma instrutora com um grande chapéu de bruxa analisava os arquivos dos alunos. Ela refletiu que havia muitos alunos divertidos este ano, mas dois se destacavam: o prodígio da família Tridol, cujos resultados no exame foram incríveis, mas cuja força total permanecia um mistério, e um plebeu que não podia usar magia. A instrutora de chapéu de bruxa comentou que, com um garoto problemático e um rebelde, o professor-chefe teria muito trabalho pela frente. Em resposta, Maniana, segurando uma chibata, declarou que assumiria a responsabilidade. Com um estalo agudo de sua chibata, ela prometeu disciplinar ambos e incutir o código da academia neles até que se tornassem obedientes. Dentro da sala de aula designada IA, a presença de Demônio lança um arrepio palpável. Seus colegas de classe sussurram entre si, comentando sobre seu rosto aterrorizante e os rumores sombrios que o seguem. Seu pequeno companheiro flutuante observa a cena, notando que a reputação de Demônio de ser odiado só está crescendo, mesmo na capital. Apesar do medo que ele inspira, um grupo de estudantes se aproxima corajosamente de sua mesa. Uma delas, uma admiradora de longa data, expressa sua honra por estar na mesma classe. Outra sugere rapidamente que eles tenham uma aula particular de magia juntos depois da escola, tentando obter uma vantagem sobre as outras. Ele permanece completamente imóvel e em silêncio. Seu companheiro flutua ao seu lado, processando a cena. Ele percebe que para cada pessoa que teme Demônio, há outra que é atraída pelo poder e notoriedade que ele comanda. O companheiro olha para Demônio, sua própria expressão se contorcendo em choque ao ver seu rosto, um branco perfeito e enervante. Sua total falta de reação envia uma mensagem clara. O companheiro nota seu desinteresse nas jovens, enquanto as próprias estudantes, desconcertadas, decidem que é melhor voltar para seus lugares. De repente, a conversa é interrompida por um estalo agudo quando a vareta de um professor bate em uma mesa, uma ordem clara para que se calem. A fonte do comando é uma mulher formidável parada na frente da sala. Ela se apresenta como Glória, a professora responsável pela turma este ano. O pequeno companheiro a reconhece instantaneamente, gritando seu nome internamente: Mama Glória. Ele se lembra da reputação dela como uma cavaleira de elite e professora severa. No entanto, também percebe que algo está errado. Na história original, Glória nunca foi a professora do protagonista. Ela começa seu discurso inaugural, reconhecendo que, embora a nobreza seja geralmente bem educada e talentosa em magia, o talento por si só é inútil. Com um olhar feroz, ela declara que depende inteiramente deles aprimorar suas habilidades ou deixá-las morrer. Sua voz ecoa com paixão. Como sua nova professora, ela promete proibir qualquer arrogância. Sob sua supervisão, os fracos se tornarão fortes, e os fortes serão incentivados a almejar alturas ainda maiores. Ela grita para a sala de aula atônita, exigindo saber se suas intenções estão claras. Os alunos permanecem em silêncio rígido, intimidados por sua presença avassaladora. Virando-se, ela reflete sobre a reação deles. Ela havia liberado apenas um pouco de sua magia, mas foi o suficiente para intimidá-los. Ela conclui que a nobreza de classe A não é mais o que era, achando todos bastante amadores. Seus pensamentos são interrompidos quando um olhar súbito e intenso do fundo da sala chama sua atenção. Seus olhos se arregalam de surpresa e alarme. O olhar penetrante pertence a Demônio Tridol. Outra aluna sente um arrepio enquanto os olhos dele parecem percorrer seu corpo, mas Glória reconhece o olhar pelo que ele é.
Como uma professora veterana, ela sabe que é o olhar de alguém que menospreza seu instrutor, provocando-a com a afirmação silenciosa de que não tem nada a aprender com ela. Do lado de fora do grande prédio da academia, um entendimento silencioso passa entre eles. Demônio anseia por seus futuros encontros, enquanto Glória jura internamente discipliná-lo completamente. Mais tarde, enquanto caminha pelos corredores da academia, seu pequeno companheiro pergunta se ele já viu tudo na academia durante sua vida anterior. Ele responde que não, explicando que só visitou os locais especificados pela progressão do jogo. Ele avista a cafeteria abaixo e a aponta. Ele admite ao seu companheiro que, embora conheça os personagens nomeados do jogo, não reconhece a maioria dos alunos ao seu redor. Seu olhar pousa em duas garotas. Ele identifica uma como Sakura, do país da Ilha Oriental, e a outra como Tina, uma estudante internacional da Terra dos Elfos. Quando seu companheiro pergunta sobre suas características, ele simplesmente observa que as mães delas são fofas. Enquanto uma bandeja de comida é subitamente derrubada por perto, ele se lembra que ambas as garotas eram heroínas conquistáveis no jogo. Ele se lembra que elas tinham cenas explícitas, mas ele pulou todas, não encontrando interesse nessas coisas. A perturbação vem de um estudante repreendendo uma das heroínas. Ele grita que uma retardatária de rank G como ela deveria comer em um canto sozinha, não descaradamente no meio da mesa. A garota se mantém firme, exigindo saber o que ele acabou de dizer, enquanto outros alunos observam. Ele deu um passo à frente, seu sapato polido parando pouco antes da refeição derramada. Com um tom de falso arrependimento, ele comentou que era uma pena, pois ainda não havia provado aquele prato em particular. A garota, com o rosto transfigurado em fúria, o encarou. Nesse momento, outro estudante chegou ao local. Os olhos de Demônio se estreitaram, um sorriso predatório se espalhando por seu rosto ao reconhecer o recém-chegado, o protagonista do jogo. Ele também identificou a garota como Rebecca, uma das heroínas principais de Mamafa. O estudante recém-chegado postou-se firmemente, sua voz clara e firme ao declarar que não aprovava o desperdício de comida. Os olhos determinados de um jovem de cabelo claro examinam a área. Ele está sendo observado à distância por uma figura sombria. De uma sacada com vista para o salão, o espadachim mascarado observa os estudantes abaixo, notando com um leve sorriso que o garoto finalmente apareceu. Seu pequeno companheiro flutuante pergunta sobre o garoto. O espadachim o identifica como Rei Brave, explicando que ele é o protagonista do jogo original. Ele então acrescenta, com um olhar súbito e intenso, que Rei também é um desgraçado lolicon temível, chocando seu companheiro. Lá embaixo, um grupo de estudantes confronta Rei, com o líder deles o descartando como um porco de classe E. O companheiro questiona a acusação do espadachim, apontando que o próprio Rei é um adolescente. O espadachim retruca que Rei só se interessa por adolescentes, reforçando seu rótulo de lolicon hardcore. O valentão continua com suas provocações, rindo por ter ouvido que Rei não pode usar magia. Ele declara que um camponês sem talento não tem o direito de desafiar a nobreza. A expressão de Rei endurece enquanto ele cerra o punho. Ele desembainha sua espada, afirmando que sua falta de magia não importa. Neste ponto da história, Rei é um retardatário, um personagem que só pode lutar usando sua esgrima. Observando de cima, o espadachim mascarado pensa cinicamente que, apesar da ostentação de Rei, sua magia despertará em breve. Sem saber disso, Rei grita seu voto de rastejar até o topo da academia e provar que até os retardatários podem superar os gênios se esforçarem o suficiente. Um turbilhão de magia antiga então irrompe de Rei. Como descendente de um herói lendário, ele é capaz de aprender artes tão poderosas. O espadachim nota secamente como o discurso heróico de Rei sobre ser um retardatário se encaixa perfeitamente para alguém de uma linhagem incomparável, deixando seu companheiro totalmente confuso. O espadachim mascarado e seu companheiro discutem a dura realidade de seu antigo personagem no jogo, Demônio. Ele explica que, na história original, Demônio perde feio para o protagonista no meio do jogo, acaba arruinado e, por fim, tem uma morte miserável. Seu companheiro pergunta se isso significa que o protagonista, Rei Brave, está destinado a salvar o mundo, o que o espadachim confirma sombriamente. Ele sabe, em sua mente, que para evitar essa rota da morte, seria melhor não antagonizar o protagonista e, em vez disso, construir laços amigáveis. Considerando os inimigos ameaçadores que eles eventualmente terão que enfrentar, Rei é um recurso valioso em combate. Mas, apesar dessa lógica, ele aperta o peito, dominado pela emoção crua de tudo aquilo. Ele simplesmente não consegue perdoá-lo. Uma memória de sua vida passada ressurge. Como um jovem, ele se sentava em frente à tela de um computador, assistindo a uma cena com a heroína do jogo, Rebecca. Ela confessava se sentir solitária, um sentimento que ele compartilhava, pensando que também ficaria sozinho se fosse para casa. Naquele momento, o jogo lhe apresentou uma escolha, despedir-se dela e voltar para o dormitório, ou ficar com ela até o amanhecer. Sua mão tremia enquanto movia o cursor em direção à segunda opção. Seu eu do passado bateu na mesa em frustração, decidindo contra para evitar problemas. De volta ao presente, o espadachim mascarado desce uma grande escadaria, rangendo os dentes. Ele resolve manter distância do protagonista o máximo possível para proteger seu próprio estado mental, temendo que a natureza enjoativa de Rei o contagiasse. Em outro lugar, o valentão recém-derrotado e seus comparsas se levantam, jurando vingança contra Rei Brave. Rei, no entanto, permanece impassível enquanto Rebecca se aproxima dele. Ela o elogia, dizendo que ele não decepciona, o que o leva a perguntar o que há de errado. Ele de repente olha para cima, tendo sentido uma forte e frustrada sede de sangue. O sentimento emana do espadachim mascarado, que o encara de uma sacada acima, seus olhos brilhando com uma fúria intensa e mal contida. O espadachim reflete sobre a linha do tempo do jogo.
Se os eventos ocorrerem como deveriam, este é o ponto em que o protagonista deve encontrar as jovens e aprofundar seus laços com elas. Uma hora depois, dentro dos muros da grande academia, uma aula está em andamento. A instrutora, Glória, está diante da classe e pergunta se alguém reconhece o complexo encantamento escrito no quadro negro. Do fundo da sala, a mão do espadachim mascarado se levanta enquanto ele declara com confiança. Sim, ele se levanta e dá a resposta correta, identificando-a como a sequência mágica de Zoltaak, defendida pela Associação Mágica Julius. Rei Brave, sentado por perto, fica chocado com o foco e o conhecimento de seu colega. O espadachim, no entanto, apenas pensa consigo mesmo que está se concentrando intensamente, como qualquer aluno deveria. Seu desempenho perfeito deixou Glória apertando a varinha, desconcertada. Ele havia dominado todo o seu material, até mesmo sua postura diligente na aula. Seu pequeno companheiro, no entanto, estava empolgado, gritando sua aprovação e prontidão para o próximo desafio. Ele sentou-se com um sorriso confiante, declarando que as aulas da Mama Glória eram excepcionalmente divertidas. Ela o encarou de volta, exigindo saber o que o traidor demônio estava tentando aprontar. Sua confiança exterior mascarava um conflito interno. Olhando pela janela, ele considerou a dificuldade de equilibrar suas ações. Tornar-se um encrenqueiro odiado era a última coisa que ele queria, pois desviar-se demais da trama original tornaria seu conhecimento de sua vida passada inútil. Em outro lugar nos terrenos da academia, duas de suas colegas de classe, Carol e Mina, se encontravam em uma situação tensa. Elas estavam sendo confrontadas por dois estudantes mais velhos. O ruivo, Greb, zombou das calouras, dizendo que elas não escapariam impunes por derramar café em seus sapatos. As garotas insistiram que já haviam se desculpado, mas o companheiro dele apenas sorriu com desdém e disse para elas irem com eles. Ele se inclinou, sua voz ameaçadora. Ele as lembrou de quem ele era e avisou que desafiá-lo levaria à expulsão delas da academia. Com uma falsa garantia, ele acrescentou que não as machucaria. A uma curta distância, o confronto não passou despercebido. O companheiro de Rei Brave comentou que Greb parecia gostar de importunar as garotas do primeiro ano, imaginando se ele planejava usá-las como brinquedos até que quebrassem. Ele refletiu que os pais de Greb deviam estar exaustos de limpar suas bagunças. Rei Brave confirmou sua intenção de intervir, afirmando simplesmente que elas eram suas colegas de classe. Da janela de uma sala de aula acima, o espadachim mascarado e seu companheiro observavam a cena se desenrolar. A pequena criatura virou-se para ele, perguntando se ele também iria salvá-las. Em resposta, ele saltou da janela com uma expressão feroz. Seu companheiro chamou a ação de rude, mas ele pensou consigo mesmo que, embora não tivesse interesse nenhum nas garotas, queria deixar suas mães orgulhosas. A verdadeira essência da piedade filial, ele refletiu, era algo a ser compreendido através de Mariana. Demônio aterrissa com um baque surdo, agachando-se entre os valentões e suas colegas de classe. Carol chama seu nome, surpresa, enquanto Greg observa, assustado com a intervenção abrupta. Sua chegada causa uma onda de descrença entre os companheiros de Greg. Um deles reconhece o nome, identificando-o como o infame demônio da família traidora. Outro pergunta se ele é mesmo o aluno que ficou em primeiro lugar entre os calouros. Greb, tentando projetar confiança, diz a seus amigos para relaxarem, tratando o demônio como apenas um calouro, apesar de seu gênio. De sua posição, Demônio observa o grupo, notando que são veteranos da classe A e concluindo que uma hierarquia rígida baseada na senioridade governa a academia. Ele oferece um pedido de desculpas educado aos veteranos. Internamente, no entanto, ele se lembra dos eventos do jogo original, onde esse mesmo valentão ganhou notoriedade por espancar brutalmente qualquer um que o irritasse, incluindo alunos mais velhos, desde o início do ano letivo. Continuando com sua atuação submissa, ele se curva profundamente. Ele explica que as garotas são suas colegas de classe e se oferece para compensar por suas ações, implorando por perdão. Greg observa com um sorriso divertido e condescendente. Ele decide baixar a cabeça o quanto for necessário, não tendo desejo algum de se tornar um vilão arrogante. À distância, outros alunos observam a cena, comentando que seu comportamento submisso é exatamente o que esperam e o descartando como um simples fracote. Em um movimento súbito e violento, Greg ataca, chutando o demônio com força no estômago. Enquanto paira sobre o demônio caído, Greg se pergunta em voz alta se derrotar o calouro mais bem classificado tornará famoso. Seus amigos observam, um admitindo que se sente mal por ele, enquanto Carol e Mina assistem horrorizadas. Greg zomba de demônio por não revidar, chamando-o de patético. Ele decide deixá-lo em paz por hoje, dizendo ao pirralho do primeiro ano para ir mamar nas tetas da mãe. O insulto desencadeia uma mudança aterrorizante. Em um instante, Demônio avança, agarrando Greb por seu uniforme com uma força esmagadora. Um sorriso sombrio e predatório se espalha por seu rosto enquanto seus olhos brilham de fúria, e ele repete as palavras do valentão: eu deveria mamar nas tetas da minha mãe. Você diz. Seu aperto se intensificou, levantando o valentão sem esforço. Greb, com um rosto contorcido em descrença, só conseguia gaguejar diante da força monstruosa que o mantinha cativo, questionando-se o quanto o estudante de cabelo escuro estava se contendo. Um insulto ecoou em sua mente, transportando-o para uma memória de sua juventude. Ele estava na cama, envergonhado, enquanto sua mãe, Rosa, o convidava gentilmente para dormir ao seu lado como sempre fazia, lembrando de que um filho deve dormir com sua mãe. Ela logo adormeceu, mas o sono não veio para ele. Ele permaneceu tenso e acordado, tentando manter distância na cama. Em seu sono, ela se virou, pressionando-se contra ele. Seus olhos se arregalaram em pânico, sua respiração presa na garganta. A proximidade era avassaladora.
Ele recuou com um suspiro engasgado, sua mente em turbilhão. Ajoelhado na cama, ele lutou contra a reação de seu próprio corpo. Ele tinha que aguentar, disse a si mesmo. Não podia responder ao afeto inocente de sua mãe com luxúria. Este era o tormento diário que Greg havia zombado com tanta casualidade. Voltando ao presente, Demônio liberou sua fúria, arremessando o valentão pelo ar. Enquanto Greg caía no chão, Demônio rugiu, perguntando se ele tinha alguma ideia do quanto tinha que suportar regularmente. Seus companheiros correram para o seu lado, ajudando o atordoado Greg a se levantar e recuando com ameaças de vingança. Demônio os observou partir, com uma expressão fria, antes de declarar que os seios de sua mãe são algo sagrado e nunca deveriam ser mencionados com uma boca suja. Perto dali, Carol e Mina suspiravam com sua demonstração de poder e convicção. Elas continuaram a bajulá-lo, para seu desconforto. Mina admitiu que não tinha ideia de quais eram seus gatilhos, enquanto Carol comentou que estava surpresa com esse lado dele, como se ele fosse uma pessoa completamente diferente do que ela havia imaginado. Como resultado do confronto, Greg jazia derrotado no chão. Foi uma vitória significativa, pois ele era conhecido por ser o terceiro estudante mais forte entre os do terceiro ano, uma verdadeira potência da academia. A notícia de sua derrota se espalhou como fogo pela academia. Sussurros seguiram-se ao confronto, confirmando que Demônio, um calouro, não apenas lutou, mas derrotou decisivamente Greg, o terceiro aluno mais forte de toda a escola. Um medo palpável começou a crescer, ele era um canalha inacreditável, alguém a não ser desafiado. Entre os estudantes fofoqueiros, as opiniões estavam divididas. Um jovem descartou os rumores, achando impossível que um aluno brilhante dissesse tais coisas. Seu amigo, no entanto, se inclinou para sussurrar a verdadeira causa. Greg estava falando sobre os seios de uma mulher. Perto dali, um grupo de garotas suspirava, lembrando-se de quão incrivelmente legal Demônio tinha sido ao ameaçar calar para sempre a boca suja de Greg. Em outro lugar, Rei Brave conversava com um ancião da academia, com uma expressão preocupada. Ele temia que esse incidente só piorasse sua própria notoriedade e começou a questionar os motivos de Demônio, perguntando-se em voz alta se o homem planejava assumir o controle de toda a academia. O alvo de sua preocupação estava, naquele momento, ajoelhado diante da professora Glória. Ela o havia convocado. Internamente, ele lamentava seu destino, apesar de seus esforços, ainda estava sendo tratado como uma criança problemática. Ele se perguntou se este era o poder inflexível do destino do jogo. Glória olhou para baixo, de braços cruzados, e declarou que ele finalmente havia mostrado sua verdadeira face como uma criança incorrigível. Ela continuou, afirmando que, embora tivesse muito a lhe dizer, Carol e Mina já a haviam informado sobre a situação. Ela reconheceu que ele as havia salvado de serem importunadas por alunos mais velhos, o que enquadrava suas ações como uma forma de autodefesa. No entanto, ela deixou claro que esse contexto não significava que ela poderia simplesmente ignorar o que ele havia feito. Com isso, ela proferiu sua punição. Ele deveria correr 20 vezes ao redor do campo. Era necessário, explicou ela, para dar um bom exemplo aos outros. Ele aceitou sem protestar, apenas se desculpando e prometendo ter cuidado a partir de então. Sua expressão severa se suavizou em um sorriso de cumplicidade. Ela lhe disse que ele era um rapaz honesto, admitindo que havia se enganado a seu respeito. Como uma professora veterana, ela conseguia perceber essas coisas. Ela então estendeu a mão e gentilmente afagou sua cabeça, mantendo o sorriso. Ele podia ser um garoto problemático, ela admitiu, mas definitivamente não era um delinquente. Quando ela se virou para sair, ele se levantou para segui-la. Uma constatação se firmou em sua mente, era exatamente como no jogo. Enquanto os outros professores o tratariam como uma bomba-relógio, Mama Glória era a única que o tratava normalmente, como qualquer outro aluno. Ele cerra o punho, sua determinação se solidificando. Ele se lembra da professora Glória, recordando-a como sendo tanto gentil quanto rigorosa, a melhor professora que ele conhecia. É exatamente por isso que ele se sentiria amaldiçoado se permitisse que ela enfrentasse seu destino sozinha. Ele sabe o que acontecerá. Ela dirá a seus companheiros para deixarem com ela, para seguirem em frente, e então será deixada para morrer. Com uma certeza inabalável, ele jura que não deixará Mama Glória perecer. Um mês após o início do ano letivo, Glória reúne os alunos do primeiro ano na entrada de uma caverna iluminada por tochas. Ela anuncia a próxima atividade. Eles serão divididos em grupos de 5 para explorar até o 5º andar da masmorra. Sua voz ressoa com autoridade enquanto os adverte para não subestimarem a masmorra, apesar de seu baixo nível. Um momento de descuido em combate real, ela enfatiza, poderia custar-lhes a vida. Com uma ordem final para que fiquem atentos, ela os despacha. Glória explica ainda que esta exploração de masmorra é uma atividade extracurricular obrigatória para todos os alunos do primeiro ano durante o primeiro semestre. No entanto, embora seja compulsória para os alunos da classe baixa, a participação é totalmente voluntária para os da classe alta. Ela observa que, embora os alunos frequentemente explorem masmorras por longos períodos, até mesmo nos feriados, ninguém das classes mais altas escolheu participar. Seu olhar então pousa na única exceção, de braços cruzados, Demônio Tridor, o único participante da classe A. Glória se aproxima dele, questionando por que ele faria isso sozinho, sem um grupo. Ela aponta a vasta diferença de poder entre ele e os outros alunos, mas ele simplesmente afirma que não se importa. Ele solta um bocejo longo e indiferente enquanto outros alunos se perguntam por que o aluno mais bem classificado se daria ao trabalho de participar desta atividade. Ele tinha um único motivo para participar, garantir que não cairia em desgraça com Glória. A verdadeira razão, não dita, surge em sua mente, uma memória de outra linha do tempo.
No jogo original, Mama Glória perde a vida durante esta mesma aula extracurricular. Enquanto isso, nas profundezas da masmorra, os outros alunos já estão no meio da batalha. Rei Brave, o protagonista do jogo, corta um golem de pedra enquanto os membros de seu grupo, Rebecca, Mônica e Sakura, lidam com outras ameaças e coletam cristais valiosos. Em outro lugar, o espadachim mascarado despacha uma enorme fera parecida com um lobo com facilidade casual. À distância, Glória monitora o progresso dos alunos em uma tela mágica flutuante, sua expressão indecifrável. O primeiro dia de exploração da masmorra termina sem problemas aparentes, e a noite cai sobre a entrada da caverna. De repente, uma voz em pânico corta a escuridão, gritando em alarme. O quê? Senhorita Glória. Ela se senta com seus alunos no quinto andar subterrâneo da masmorra, onde a revelação repentina de que ela tem filhos os deixou sem palavras. Ela afirma calmamente que isso não deveria ser uma grande surpresa. Para ilustrar, ela abre um medalhão, revelando uma imagem querida de sua filha, Gelda. Ela acrescenta que a menina fará 6 anos este ano. Um sorriso afetuoso toca seus lábios enquanto ela descreve Gelda como uma menina adorável e bem comportada, refletindo que sua filha não se parece em nada com ela. Sua rara demonstração de afeto não passa despercebida por Rei e Rebecca. Rei comenta que tem estado tão sobrecarregado de trabalho ultimamente que mal consegue ir para casa, mostrando um pingo de compreensão. Ela continua, explicando que precisa deixar a filha aos cuidados de criados, uma escolha que a faz sentir que está causando sofrimento à criança devido às suas obrigações parentais. Determinada, ela anuncia seu plano de tirar longas férias após esta aula para voltar para casa, acreditando que precisa finalmente fazer algo maternal pela menina que não tem mais ninguém. Enquanto ela sonha acordada em levar a filha ao mercado e a peça que prometeu, Demônio escuta à distância. Sua pequena companheira lá do chama, sentindo uma mudança no ar. A companheira é subitamente atingida por um sentimento terrível. Embora não consiga identificá-lo completamente, ela tem uma forte premonição de que Glória vai morrer. A premonição dela apenas confirma o que ele já sabe. No jogo original, Mama Glória era conhecida por armar suas próprias bandeiras da morte, ser viciada em trabalho, tirar o primeiro dia de folga em muito tempo, seu dever familiar e uma promessa à filha. Ela havia acionado todas elas. Ele se lembra da linha do tempo sombria. No dia seguinte, os líderes de uma organização inimiga atacariam a masmorra. Seus alvos eram as heroínas, que guardavam segredos em suas linhagens. Quando os alunos fossem atacados, Glória interviria. Naquele momento, ela arriscaria a vida para proteger seus alunos, gritando para que deixassem com ela e fossem embora. E ali, ela morreria. Ele não conseguia conter as lágrimas ao se lembrar da cena do funeral de sua vida passada. Na tela de sua memória, a filha de Glória, Gelda, chorava desconsoladamente em frente ao caixão, chamando por sua mãe. Sua dor se transformou em determinação. Ele jurou salvá-la, de um jeito ou de outro, e esmagar as estúpidas e clichês bandeiras da morte que levaram à sua ruína. Seus pensamentos se voltaram para a estratégia enquanto caminhava com os outros estudantes. Ele havia considerado evitar essa atividade extracurricular, mas percebeu que era uma oportunidade de ouro. Deixar o evento se desenrolar até certo ponto tornaria mais fácil atrair os inimigos para que fizessem seu movimento, permitindo que ele os contra-atacasse. Enquanto os outros comemoravam a chance de finalmente tomar um banho, ele permaneceu focado em seu plano. Eles chegaram a um prédio com entradas separadas para homens e mulheres. Um dos estudantes expressou surpresa que uma masmorra tivesse fontes termais, mas outro explicou que a academia aparentemente as instalou para uso nas aulas. Enquanto os garotos se preparavam para entrar, Rebecca apontou um dedo severo para Rei Brave, avisando para não se atrever a espiá-las. Ela observou que as paredes estavam um pouco deterioradas, e ele gaguejou que não o faria. As palavras dela despertaram outra memória em Demônio. Ele se lembrou com um sobressalto de pânico que esta era a noite do infame evento de espionagem do jogo, onde uma parede desmorona e o banho das garotas fica totalmente à vista. Ele percebeu que a situação era ruim, ele seria arrastado para a confusão nesse ritmo. Ele tinha que evitar isso a todo custo. Como um adulto com bom senso, a ideia de ver adolescentes nuas revirava seu estômago. Ele se virou e fugiu do prédio. Ele correu até ficar sem fôlego, parando finalmente perto de uma piscina rochosa e isolada. Recuperando o fôlego, ele olhou ao redor, apenas para ver a garota alada já submersa na água, olhando para ele com surpresa. Ela permaneceu na água enquanto ele observava a cena. Ele percebeu que era uma fonte termal. Um sorriso se espalhou por seu rosto, e isso era perfeito, já que ele queria tomar um banho de qualquer maneira. Ele entrou na água morna e nebulosa. Enquanto relaxava, notou a garota alada ao seu lado, também aproveitando o banho. Ele soltou um suspiro de contentamento, espreguiçando-se na fonte relaxante. Ele paralisou, seus olhos se arregalando em descrença. Na água fumegante à sua frente não estava a garota alada, mas sim sua instrutora, Glória, se espreguiçando languidamente. A fonte termal era conhecida por seus efeitos rejuvenescedores e enrijecedores, um fato que não ajudou em nada a acalmar sua mente acelerada. Enquanto Glória soltava um suspiro de surpresa, seus próprios pensamentos gritavam o nome dela.